Boa noite, família! Ai, que delícia! Ai, hoje eu tô animado demais! Ai, Clecli! Quem que tá aqui, ô Pretinho? Mauro Henrique, esqueça tudo, família! Na moral, aumenta o som, hein? Aumenta. Cadê? Já aumentou? Aumentou mesmo? E comenta aqui embaixo e compartilha aqui, ó. Olha o som do negão, Cleclito. Olha o timbre. Vai, Mauro! Vamos lá. Silêncio engole esse gemido, quietinho, sem choro, sem sorriso. Ele quer tomar mais dos falidos, ele conta com a fiel cooperação dos oprimidos. E a sua vontade tira o pão de quem precisa e faz banquetes pra engordar barrigas frias. Não vai falar diretamente a sós com você, e a sua voz só é ouvida no palanque ou no canal de TV. Eu sou ateu do Deus que quer a guerra, do falso Deus que não consegue amar. Meu Deus, eu não te conhecia, era em teu nome, mas a prece era vazia. Na boca do lobo, Deus é só uma palavra, e a boca do povo tá clamando, Deus me salva. E a gente berra, mas o ídolo não liga, e o seu servo sabe que ele é de mentira. E a ilusão que roubou minha paz ficou pra trás com a religião pra onde eu não quero voltar nunca mais. Yeah. Eu sou ateu do Deus que quer a guerra, do falso Deus que não consegue amar. Se eu creio em Deus, o amor será a regra. Não amo a Deus enquanto não te amar. Eu sou ateu. Pô, muito obrigado. Que alegria. Alô! Aí, ó, mais um do gospel vindo aqui. Pois é, cara. Ó, eu assisto, hein, mano. Assisti Pra mim tem sido com o Teatro maravilhoso, Mágico, cara. assisti com o Guilherme, que ele falou, né? Pô, Achei legal vocês se demais. citam nesses momentos, Sim, né? nós temos um amor profundo de irmãos. E é uma galera, né, cara, que já se cruzou profissionalmente algumas vezes, né? Sim. Já trouxe o Eli aqui. O Eli também é outro irmãozão que participou também. O dia que O Eli ele... Soares. O Enfim, Pretinho, cara, tá feliz, porque é maneiro também, porque é ele que tá escolhendo. Ah, ele tava falando, Eli, que ele tá doido pra trazer. Ó, Eli, tá doido pra trazer você aqui, cara. Ele é fanzaço. Ele tá nojento agora, ganhou 3 Grammy, tá? Pô, você já ganhou o Grammy também, né? Ganhei um com oficina. Pô, você me falou do início no McDonald's, né? Já fala sobre isso. Uhum. E aí, de repente, chegar no Grammy, né? Vindo de um lugar super pobre, assim, são histórias improváveis, né? Sim, cara. Se você olhar, assim, realisticamente pro nosso país, né? Eu sou improvável. Isso aí a gente tava conversando com um amigo também improvável. Né? Eu tenho a graça de conviver com pessoas que vieram do mesmo lugar que eu, né? Da Ceilândia, citada ali em Faroeste do Caboclo, ali do Renato Russo. Nessa época era mais hostil, né? A Ceilândia e tal. Hoje em dia tá muito mais de boa, desenvolveu. Mas a gente tava conversando esses dias, uns amigos bem-sucedidos, né? E falam, caraca, mano, já viu de onde a gente veio e onde a gente conseguiu chegar, então eu sou muito grato. E a gente tem que ficar se lembrando disso, porque a gente começa a acostumar com o que a gente conquistou. Exato. E às vezes querer mais, e às vezes tá insatisfeito com o que a gente já tem, né? E é tem bem natural do ser humano. Né? Exatamente. O problema do ser humano, acho que todas as filosofias acabam falando a mesma coisa, né? Ou seja, o problema do ser humano é o desejo demasiado, né? Por isso que sofre tanto. Eu lembro da Dilma, quando ela falou, que marcou, que ela falou, que sacaneavam ela, que ela falou, dobra a meta. Mas eu acho que o problema do ser humano é que ele tá sempre dobrando a meta. E aí não tem fim. Né? Porque, cara, você quer, pô, sei lá, você tava aqui, você queria ter uma casa própria. Aí você tem a casa própria, mas agora você quer ter um lugar que é melhor. Aí você tá no melhor, agora você quer ter um helicóptero, sabe? Tipo, se deixar não tem limite, né? E aí você vai estar sempre triste com o que você tem, né? É um ser eternamente insatisfeito,
né, o ser humano. Você sofre isso às vezes também? Cara, assim? graças a Deus não, por conta, assim, eu sou um cara que eu gasto muito tempo, eu não passo praticamente tempo nenhum na rede social, já há muitos anos, assim. Mesmo? Sério, assim, me desintoxiquei, assim. Não é nem assim, por nojinha, não sei o quê. Não, cara, é que eu gosto de gastar meu tempo com sabedorias. Então, eu sou um cara que leio, né? Gosto de estudar, já passei muito tempo estudando coisas teológicas, a Bíblia pra caramba e tal, né? Porque eu venho desse cenário, dessa bagagem cristã e tal, mas expandindo também pra filosofia, Tolstói, esses caras assim que eu tava até falando pro Etinho mais cedo, eu falei, cara, eu tenho uma pira de, assim, eu leio degustando, né? Então, como o Rubens Alva ensina, né, na realidade, né? Ou seja, ler é degustar, é um processo assim. Então, para mim, a leitura, para eu parar para ler um livro, é um ritual. Eu vou ler devagar, tentando adentrar ao máximo para o sumo, né, da tradução do que aquelas palavras estão dizendo. Então, eu tenho o costume de, antes de ler um livro ou a obra de alguém, ver como foi a vida dessa pessoa. Eu gosto de ver coisas sempre mais ligadas, né? Coisa mais espiritual, essa coisa do homem integral, enfim. Então, eu estudo, né, filosofia, tudo que me interessa, assim, mas eu tenho uma pira de ver a trajetória da pessoa e ver como ela findou. Tipo assim, como foram os últimos dias de fulano de tal, de ciclano. Eu sempre, né, pesquiso isso para saber se essas verdades, assim, essas coisas que aquela pessoa falava, se ele viveu aquilo e como foram os últimos dias, se foi de paz, se não foi, se foi tranquilo, se ele teve a passagem tranquila. Então eu tenho essa pira, cara, e eu gasto muito tempo estudando essas coisas. Tem uma pilha de livros que eu quero ler, né, que eu quero degustar, e isso me traz um crescimento e uma sobriedade para viver no meio do nosso caos absurdo, assim, né? As redes sociais tomam tempo mesmo. Se a gente não usar com inteligência, a gente tá, assim, fadado a emburrecer, porque Pois é. A gente perde um tempo com coisas que não acrescentam nada. Eu tento achar conteúdos de seguir muita gente para ver conteúdo educativo de marketing. Sim, isso tem bastante, tem né? bastante, isso é legal, né? quando você faz esse filtro, né? Mas é difícil você se concentrar só nisso. Que alguém te procura inbox, daqui a pouco você tá há 3 horas sem fazer nada. Essa é a verdade. Eu antigamente não conseguia, porque eu cuidava da minha rede social. Blá, blá. Hoje não, hoje eu pago alguém para me ajudar, né? Tem uma equipe que me ajuda. Então, eu sou um cara que eu sei o que está sendo postado, sei o que eu estou influenciando, lá. Né? Mas eu não, assim, confesso que hoje meu tempo é isso, cara, assim, é arte e sabedoria, e eu sou um buscador, assim, né? A gente ser dono do nosso tempo, né? Quando a gente usa ele com inteligência, né? E é porque isso virou meu remédio também, né, cara? Principalmente, assim, eu sempre fui um cara que tive isso, mas acho que na pandemia foi que o bicho pegou assim mesmo, porque ao ver todo mundo maluco, estocando papel higiênico, e aquela coisa, e alguns, né, sendo solidários, mas boa parte, assim, da galera pirando como se fosse um apocalipse, assim. Ao invés de pirar, né, eu fiz uma coisa simples que o próprio Jesus Cristo ensina, né? Se você quer falar com o teu pai, entra no teu quarto e fala com ele que te ouve em secreto. Então isso entrou na minha mente, assim, e olha que eu já tinha estudado, já tinha essa vida, assim, né, de estudo, mas, cara, eu peguei isso e ruminei nessa palavra, entrei no quarto e comecei a reler as coisas e a ter momentos e comecei a praticar meditação. E aí, bicho, quando eu consegui o tal do silenciar a mente, é um bagulho surreal, quando você consegue se calar sua mente. Você entra num fluxo de serenidade, de pacificação, de beatitude. E aí eu fiquei viciado nisso, cara. Assim, tipo, isso foi me serenizando, me mudando, me alterando. Desde lá, assim. E aí minha rotina é acordar de manhã sempre, primeira coisa, meditar. Aí eu dou as minhas alongadas para não ficar cadeirudo, né? Faço meu cafezinho, fico com a minha chuvinha sempre. Eu durmo com a chuvinha, assim. E ela acorda, me acompanha. Aí o meu estúdio é em casa mesmo, né? Meu home studio e tal. Ligo as caixas, sei o quê. Tá, vou dar o play. Aí eu desligo, tchau, chuvinha. Vou trabalhar durante o dia, almoço com minha esposa, volto, trabalho, depois vou malhar. E eu tenho sempre um período de caminhada. Eu sempre vou para academia andando, né? E aí esse período da tarde é uma outra meditação, assim, sabe? Que eu pôr do sol, observação, contemplação. E é isso, a minha rotina é essa, cara, assim.
em Floripa. E eu gosto de sempre deixar a noite mais livre para encontrar os amigos, para ter comunhão com os amigos, para ter a mesa. É importante sentar, também trocar ideia, dar risada. Tá próximo de verdade, né? Então assim, eu sou muito grato pela rotina que eu posso, né? Que eu tenho o privilégio de ter lá em Floripa. Me conta como que a música chega até ti, assim. Você consegue ter uma primeira memória da tua relação com a música? Cara, eu não tive assim nada, aquela coisa da família, músicos, aquela, né? Eu tenho um monte de inveja de quem teve isso, né? Mas assim, eu nasci na Ceilândia, e a minha mãe, né? Quando casada com meu pai, eu acho que eu nem tinha nascido ainda, mas houve uma época ali que ele enlouqueceu muito. Então ela se converteu, né? Virou evangélica e tal. E ele não gostou disso. E aí ele começou a ficar agressivo. E, mano, chegou a queimar a Bíblia dela, chegou a deixá-la de joelho e colocar a arma na cabeça dela, na frente dos meus irmãos. Graças a Deus eu não vi, não tenho essa memória, né? Porque eu acho que eu nem era nascido e tal. Mas é louco, assim, acho que é importante falar isso, né? Porque quando eu olho pra trás, assim, eu tinha tudo pra ser um cara meio maluco, assim, meio revoltado, né? Porque eu sou o último, né, dos 3 irmãos ali, e foi uma gravidez ali, né, indesejada, não da minha mãe, né, mas do meu pai, que tentou de tudo mesmo que ela fizesse um aborto, né? Agora, depois de velhinha, minha mãe tá com 75 anos. Qual é o nome dela? É Dona GG, Dona Maria Jerônimo. Essa foi super mãe, né? Essa, cara, aí quando meu pai, ela não separava dele por conta da religião, aquela coisa toda e tal, segurava ali a onda, sofrendo todas essas mazelas, né, de ter uma pessoa assim em casa. E aí, de repente, ela descobriu que pela própria família, né? A família do meu pai é muito mais amiga da minha mãe do que dele, até hoje. E aí, pela própria família, que via aquilo, né? Não achava legal e acabou falando. E ela foi e descobriu que ele tinha uma outra pessoa, enfim, já há muito tempo, né? E aí, essa foi a deixa dela, né? Ou seja, agora pode separar. Seu e ela pai só ainda vivo? só pediu pra ele sair de casa. Ela só o que ela queria. Então, ela não pediu pensão, pediu nada. Ela só quero tá livre. Aí minha mãe era dona de casa, foi trabalhar sustentou 3 filhos, 3 marmanjos, com um salário mínimo a vida inteira. E, cara, milagrosamente, eu não me recordo de ter passado nenhuma necessidade. Você me falou que ela cuidou de 3 filhos com salário mínimo, com né? salário mínimo, cara. E hoje, agora, minha mãe, há 3 anos, ela se casou. Ela ficou, eu tô 43, ela ficou 40 anos sem, né, nunca mais teve homem, né, traumatizou, né? Cara, ela encontrou casou um próximo aos 70 anos? 75 anos. Minha mãe casou com um príncipe encantado, um cara maravilhoso. Minha mãe gosta de roça, daquela coisa. Quando eu quero relaxar, eu vou pra lá. Ela mora no entorno de Brasília. Aí eu vou pra lá, assim, sempre quando eu vou tocar em Brasília, eu dou um jeito de ficar pelo menos uns 2 dias com ela ali. E, cara, é uma delícia. Ela planta tudo que você pensar. Mano, planta valendo. E o Jairo, né, que é o meu padrasto agora, é até engraçado, porque é um monte de marmanjo ele, assim. E é um mineirinho, assim, que gosta de fazer farinha, queijo. E, sabe, que legal. Cara, ela tá vivendo, assim, ver os dois, assim, cara, é uma coisa, assim, linda, muito carinhosa. Parece uns adolescentes, assim. E aí, olha só que graça, né, mano, que aconteceu na vida da minha mãe. Mas, enfim. Teu pai tá bem? Meu pai, ele não tem contato com a gente porque ele não quer. Até hoje. E você conseguiu perdoar isso? Cara, sim. Na última vez que eu falei com ele, que deve ter uns 2 anos, eu falei que o amava. Até. Com muita sinceridade. Né? Sabendo também do arcabouço, da onde ele vem. Paraibano, sofreu muito. Talvez é o que ele podia dar, né? Enfim, entendeu? Eu consigo... Eu tento entender um pouco isso também, eu vou por esse né? lado também, a parte psicológica da pessoa, dependendo do arcabouço, ela não sabe fazer nada além daquilo. Foi que ela foi ensinada a vida inteira. Você às vezes não consegue dar o que você não recebeu, né? Exato. Então, enfim, voltando... E essas gerações, né, cara? Meu pai, teu pai, tua mãe, minha mãe... apanharam muito mais do que a gente apanhou. Minha mãe, né? sofreu a vida inteira, assim. Meu avô batia muito na minha mãe. Minha mãe era... E certamente o teu avô de parte de pai batia no seu pai também. Exato, então... sempre muita violência. Então, eu fui criado num negócio muito, assim, de gritaria, sabe? Aquela coisa, muito sanguíneo, né? Minha mãe é cearense e meu pai é paraibano. Ela é cearense. Então, era sempre gritaria, sabe? Aquela coisa, né? Mas era uma coisa que minha mãe também, ela não gostava. Ela era assim, mas ela não gostava. Você via nitidamente. Então,
enfim, ela tentava... Ela tinha uma certa consciência de que aquilo não era legal, né? Acertar, ela sempre foi uma pessoa que sofria quando ela se irritava. E eu vi que eu tinha um pouco isso também. A minha reatividade, dada alguma circunstância, a raiva, aquela coisa acumulada, eu depois que rola aquilo, eu ficava mal, sabe? Assim, eu sei como é, eu passei por isso muito, porque a minha mãe também, ela não conseguia se conter. E aí você sabe, olhando hoje pra trás, eu falo, cara, é o que ela... E ela é uma puta mãe. Só que ela era uma pessoa com dificuldade de lidar com, sei lá, uma criança fazendo bobagem, né? Sim, só faz com calma. Porque eu tenho um filho hoje, é difícil, cara, quando a criança te desafia. Sim, sobe a ira. Porque tá te testando mesmo. Sim. Só que, cara, eu acho que eu nem sou tão novo assim, mas eu acho que os novos pais estão olhando para essa educação de um jeito diferente. A gente só vai saber se a gente tá certo daqui a 20 anos. Porque talvez a gente esteja criando monstrinhos. Porque eles têm mais, sei lá, eles enfrentam mais os pais do que a minha geração enfrentava. A geração dos seus pais, né? Pô, imagina, cara, enfrentar pai era... Era uma coisa impossível, né? E é louco, assim, minha mãe... Os 3 filhos, assim, nunca foram desrespeitosos, assim. Embora a gente tenha nascido... Olha que é louco, no lugar onde eu nasci, cara... eu vi muitas das pessoas que conviviam ali na minha infância e tal, morrerem, né, assassinado, assalto, preso, aquela coisa, vida Já era uma desgraçada. região perigosa na tua época? Era, sacou? Tipo assim, muitos episódios estranhos, assim. E, como eu te falei, mas tinha também esse lado de pessoas. Aí, por exemplo, né, aí onde que inicia a minha parte musical? Justamente quando eu tinha 8 anos de idade, por causa que o pastor da igreja, o pastor Hugo, uma pessoa muito amorosa, um pastor de verdade, porque é aquele cara que é um baita de um advogado bem sucedido e que não só do salário dele da igreja, que era aquela igreja nazarena, ele nunca recebeu nada, ele sempre doava de volta para a própria igreja, ele botava ainda do bolso, sabe? Ele era esse tipo de pessoa. Foi esse cara até morrer. E ele morava na tua região ou ele só tinha igreja lá? Ele tinha igreja lá e morava um pouco próximo na região de Taguatinga ali, né? E, pô, a gente conviveu com os filhos dele a vida inteira e tudo. A música entra na tua vida na igreja. E aí, ele teve uma pira ele tinha uma pira de encher a Kombi, de ir lá e comprar um monte de violão tonante, sabe assim? E sair distribuindo na comunidade, pro pessoal da igreja que estava interessado. Legal. Um violão desse foi lá pra casa. Que era por causa do meu irmão, mas do meio, Carlos. Carlos que foi sempre mais o cara que, né, que gostava de violão, tocava baixo, assim, mas nunca se dedicou, assim, né? E aí, nas minhas, né, aquela coisa de moleque ali com 8 anos de idade, eu pegava e ficava ali cutucando e fui tirando, comecei a tirar as coisas de ouvido e tal. Aí o Léo, que é também ceilandense, hoje esse cara é um baita de um cientista, odontólogo, viaja palestrando, uma parada, enfim, umas coisas animais que esse cara tá fazendo, né, para a humanidade mesmo, coisas ligadas a pessoa com diabetes, que tem testes assim, de coisas que ele faz, que massa. Fibrina, se eu não me engano. Encontrei com ele esses dias e ele tava explicando, cara, de dedo nascendo, olha, pira, mano, um gênio esse cara. Enfim, ele, sempre louco por música e tal, e ele era um dos melhores músicos, assim, que tinha ali na igreja. E ele vivia lá em casa. Ele adorava a comida da minha mãe, dormia lá. Ele era, tipo, praticamente um irmão, assim. Ele vivia lá em casa mesmo, porque minha casa era muito próxima à igreja. Então, todo mundo ia muito lá pra casa. Sempre casa cheia. Minha mãe cozinheira de mão cheia. Todo mundo queria comer a comida da dona GG. E aí, cara, ele deixava as guitarras, as paradas deles, os equipos lá, né? Pra levar pra igreja. Ele ficava com preguiça de levar, porque ele morava um pouco mais longe. E aí eu comecei aí que eu comecei a desenvolver. Você ia pra igreja e tocava nos instrumentos dele ali. Eu ficava cutucando os instrumentos dele. E aí ele viu que eu tinha aptidão, e aí esse cara, ele teve uma conversa que eu não me esqueço, cara, com 8, 9 anos de idade ali, mais ou menos, que ele falou sobre, você falou no início, ser fiel às suas raízes, né? E sobre humildade. E eu não esqueço, assim. E ele me falou sobre isso, assim, isso até hoje eu guardo, assim, saca? Assim, caraca, esse bicho, se ele falou esse negócio pra mim é porque é importante, né? Enfim, fui tocando na igreja. Essa tua vivência com o instrumento é porque sai tanto músico bom
das igrejas, né? Tem uma geração nova. Sim. E eu conversando com o dono de uma loja de música, ele falou, cara, se não tivesse as igrejas, eu acho que a gente não teria mais loja de música no Brasil. Verdade. Porque basicamente quem compra instrumento musical hoje é a galera que sai da igreja, né? Só que não tem o professor ali, tem? Pra ensinar vocês? Tem, hoje em dia... Não, O Léo foi um cara que, assim, Porque só sai virtuoso da igreja. Ele falou assim pra mim, ele falou, cara, eu vou te passar aqui, ó, os acordes maiores, menores com sétima. Foi a única teoria que ele me deu. Eu ensinei, decorei, ele falou, com isso aqui você toca tudo aí. Beleza? Beleza, né? As músicas mais simplórias na igreja e tal. Coincidentemente, a primeira música que eu aprendi a tocar naquela época era uma música do Oficina G3, que era uma música bem fácil, assim, e tal. E eu aprendi a tocar a música, coincidentemente. E aí, enfim, dali eu só ficava tocando na igreja, aquela coisa de sempre. E aí, quando eu tinha uns 15, 16 anos de idade, assim, lá em casa ficou complicado esse lance financeiro, então meus irmãos começaram a trabalhar também sempre cedo, e eu falei, não, mano, vou precisar trabalhar para ajudar em casa, pagar conta e tal. Pra aliviar, né, mais nossa mãe, assim, a gente sempre teve essa coisa de tentar aliviar mais dela, que ela era aquela pessoa que acordava 4 da manhã, né, ia pro trabalho, voltava às 8 horas da noite, fazia o jantar pra gente, já pra ficar pro outro dia, e ainda ia pra igreja, pra reunião de oração com as irmãs. A bicha era louca, mano. E aí, o que aconteceu? Com 15, 16 anos, eu fui trabalhar no McDonald's. Então, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio ali e tal. E eu já cheguei a ser funcionário do mês e tudo mais. E ganhou aquela plaquinha ali. Né? O brochinho e tal. Inclusive, a Karine encontrou há um tempo atrás, eu fiz um churrasco, quando eu morava em São Paulo, com o Guilherme de Sá e o Leonardo Gonçalves. A gente fez um encontro lá em casa, na época eu tinha uma casa bem grande em São Paulo, que era um estúdiozão, meu homes lá. E aí já tinha uma churrasqueira lá fora, tal, e a gente ficava virando a noite lá, sempre, né, em comunhão. E aí a Karine veio toda emocionada. Olha o que eu encontrei. Ela abriu uma caixinha da Tiffany, ela foi mexer assim nas minhas coisas, assim, encontrou uma caixa da Tiffany com a medalha do Grammy lá, né? E o brochinho de funcionário do mês, bem antigão, assim, lá, que eu tinha provavelmente colocado no meio de uma mudança, assim, e deixei só pra não perder, e nem sabia onde estava voltando. Ela, coisa cara, linda. que simbólico isso aqui e tal. Totalmente, improvável, né? Improvável. Do McDonald's pro Grammy, né, cara? Exato, mano. E aí, quando no McDonald's tem uma hora que você sempre para pra comer e tal, né? Os lanches lá, o intervalo. Sempre tava rolando na TV, assim, uma propaganda, assim, do Faustão, de um concurso de música, acho que era Jovens Talentos, uma coisa assim. Tinha esse programa. E teve um cara que era da Ceilândia, que tinha vencido a primeira edição desse concurso. Só que ninguém nem sabia que eu cantava, eu era muito tímido, então eu só tocava. Você não cantava ainda na igreja? Eu cantava pra mim, só. E aí, aí eu tinha tocado num casamento, ou alguma coisa, sei lá, com o Jones, que era um puta de um tecladista, assim, cara do jazz mesmo, cara, meu irmão, animal, assim, toca muito. E eu soube que um amigo meu, cara, sabe aquele cara que você tocou? Ele tem um estúdio que eu liguei pra ele e falei, mano, eu queria fazer essa parada. E é só gravar um violão em voz e mandar lá pra Globo pra ver lá. Na época não tinha nem vídeo, né? Ou era vídeo também? Não, era só o áudio, mandava o CDzãozinho, né? Lá. E aí eu fui, cara, mano, isso aqui é tudo que eu tenho, eu preciso gravar e tal. E quando eu toquei, ele ficou louco. E quais músicas você gravou pra mandar pro programa? Cara, nem lembro, meu irmão. Acho que foi um Ed Mota. Eu sempre tive um pé, assim, no lance do black, do soul e rock. Eu sempre ficava, assim, né, dividido. Né? É uma coisa interessante. Tanto que eu quis fundir isso já no Vert e depois no Oficina G3. Você gostava de Living Colours? Cara, eu gostava, mas não era aquela banda que eu ouvia o tempo inteiro. É porque eles têm essa coisa Eles têm essa coisa, né? De juntar isso muito bem, né? Mas eu era um fãzaço, assim, do Chris Cornell, assim, né? Essas coisas de 70, que ali você já tem um pouco, você pega Free, você pega o próprio Led, você tem um pouco do blues, e aí você puxa um pouco, você pode puxar um pouco pro melisma e com drive, então isso sempre me encantava muito, né? E tanto é que eu misturei essa informação na Oficina. Então, eu era o cara que, tipo assim, quando surgiu o disco, todo mundo, caraca, mano, o novo vocalista da Oficina, ele dá uns agudos e faz melisma. Tipo, era algo inédito até então, entendeu? Pelo menos no Brasil. Enfim, virou uma identidade minha, né? Mas, enfim, voltando, cara, e aí eu passei eu fui lá e gravei, o Jones ficou doido, e eu passei no negócio, no Centro-Oeste, na região Centro-Oeste. Aí eu fui lá pra gravar um vídeo.
E aí o Jones grudou em mim, falou, cara, não, eu vou com você e tal. Cara, o que você acha de trabalhar aqui no estúdio? E tal. Como assim? Tipo, não, e eu vou receber por isso? Tipo assim, eu faria de graça na minha cabeça. Eu moleque, né, 15 anos de idade, 16. Falei, pô, eu vou receber? Ele mano, tal, não sei o quê. Aí eu, caraca, como assim? Não, mano, tu toca, você grava baixo, grava violão, você já tava tocando bem mesmo. Grava guitarra, backing vocal, faço parada, porque como é que eu aprendi a fazer backing vocal? Eu ouvia muito Take Six, eu era fissurado. Foi onde eu aprendi melisma, e era sempre ouvido, né? Eu ouvi... Take Six é muito bom, né, cara? Você é louco, mano. O Léo uma vez gravou, abriu todos os shows de uma turnê que eles fizeram no Brasil, aí eu fui lá em São Paulo, meu irmão. Eu ficava loucura, maluco com o cara do grave, porque... ele faz os baixos e tal. Nossa, maravilhoso. Né? Meu irmão, não, aquilo é insano, até hoje aquilo é insano. E tem um que é religioso, né? Em algumas letras, né? Tem, eles são todos, acho que, se não me engano, da igreja adventista. E, enfim, aí eu adentrei pro lance do mundo de estúdio. Ou seja, e aí pedi demissão da McDonald's, né? Minha mãe ficou louca. Meu filho, emprego fichado, né? Tadinha. CLT, né? CLT. Aí mas eu, não, você conseguia fazer mais ou menos o mesmo dinheiro ou era mais um pouquinho? Ganhava mais. E fazendo uma coisa que você gostava, né? Eu gravava, pegava um disco, gravava baixo, violão, back vocal, não sei o quê. Daqui a pouco eu já comecei a... Ele, mano, quer ser o técnico? Começar a gravar. Pô, me ensina aí, tal, Pro Tools. Aí comecei a aprender. Daqui a pouco, bicho, já tava começando a me atrever a mixar. E aí fui. E eu apaixonado, né? Até hoje sou apaixonado. Tanto é que eu que mixo meus trabalhos, né? Até hoje. Eu amo fazer isso, sacou assim? Produzo, gravo, né? Componho, faço tudo, assim, né? Tipo, eu tenho uma pira de dividir, mas é muito assim, eu gosto de sempre fazer o esboço de tudo do jeito que eu quero. E falo, toma aqui, agora vamos mexer. Se vocês quiserem mexer, vamos mexer. Mas você entrega meio que você tá pensando, né? É uma maneira de eu, tipo assim, primeiro eu vejo o que eu tava pensando, a partir disso melhora. Né, e tal, tá tudo certo, eu quero melhorar, a arte é pra isso e tal, né, mas eu tenho essa pira, eu fico agoniado com aqueles caras que querem ouvir, não, eu tenho uma sugestão, pô, mas você nem ouviu, cara. Tem isso mesmo. Tem muito, rola muito disso, né, então, e aí eu comecei, aí fiquei trabalhando em estúdio, papapá, e nessa mesma época, era até engraçado, porque o Jones era mais do jazz, então era meio ouvia uns Ticoria, ouvia uns Scott Hanson, uns bagulho assim, né? Gostava. Nessa época eu ouvia mais instrumental e tal. Hoje eu nem escuto mais música instrumental, assim. Mas era aquele sangue do rock, assim, pô, mano. Aí eu acompanhava uma banda chamada Vértice. Eu ia nos shows dele porque eles faziam cover de bandas que eu gostava e eles tinham umas músicas legais também. Coincidentemente, essa era a banda que foi a primeira banda do Jean Carlos, do Oficina G3, o tecladista. Que ele era também de Brasília. Só que eu nem conhecia o Jean, não conhecia ninguém. E, enfim, eu ia aos shows e o vocalista saiu, velho, na época da gravação. Eles estavam gravando o primeiro álbum deles, assim, praticamente o primeiro álbum deles, assim, valendo. E ele saiu, obrigado, aquela coisa, e saiu. Formou outra banda. E aí, uma das cantoras que eu tinha feito coisas no álbum dela, no estúdio, a Aline, ela foi... O baixista era da igreja dela. E aí ela veio e falou, pô, os caras não sei o quê. E eu falei de você. Aí os caras me ligaram. Aí eu, caraca, eu super vergonhado, assim. Eu falei, como assim, cara? Por quê? Volto a dizer, eu não tive a vivência, eu não era o cara... Na igreja tem um ministro de louvor. Aí o cara é ali que o cara aprende a ser cara de pau, né? Eu não tive essa parada. Eu só era um músico. Eu só me escondia atrás do instrumento. Então, quando eu fui pro estúdio... né, já foi uma audácia, assim, tipo, caraca, mano, eu nem pensei, eu só fui lá, gravei a voz e tal, não sei o quê, mas, tipo assim, como é que encara um público? Não tinha noção, não sabia nada. Velho, zero. Então, eu fui esse cara, e aí, ok, não deu, aí o concurso foi cancelado, mas isso serviu pra mim conectar com o estúdio, com esse mundo, com o Jones ali, e eu fiquei anos trabalhando, e de repente, nessa situação do Vértice, fui lá e falei, fui lá e fiz o teste. Aí os caras ficaram loucos e tal. Não, mano, entra na banda, por favor, e tal. E eles gravavam num estúdio, já na Asa Norte, um estúdio maior, um estúdio de grande porte e tal, não sei o quê. Esse estúdio, na época, era na Ceilândia, né, mesmo lugar. E aí eu fui gravar o disco do Vértice. E aí E o Vértice já era uma banda gospel? Era uma banda gospel, que tocava sempre ali na região do Brasília e tal. Né, com músicos fantásticos. O Marcelo Elias mesmo é um grande produtor, um grande guitarrista até hoje, assim. Era um cara que todo mundo respeita muito ele em Brasília e tal. E já tinha trabalho autoral também? O Marcelo? Não, o Vértice. O Vértice, ele não... Ele já era o...
Aí que tá, eu acho que eles não chegaram, eles só faziam demos, essas coisas. Acho que era o primeiro trabalho autoral mesmo da banda, era esse, né? E você já compunha também ou não? Cara, eu era um cara, sempre fui um cara de criar muito lance de riff, tal, mas não era o cara da letra, né? Então, mas quando cheguei, as músicas já estavam prontas, né? Afinal, eles já estavam gravando o disco, né? Eu cheguei pra botar a voz. E aí, que é algo semelhante, né? Acontece ali na oficina também. Cara, de repente aquilo foi legal porque me conectou com o Aldo, que é um grande amigo, que era o meu patrão, mas é um grande amigo, assim, um cara assim que a gente é irmão. O Aldo me conhece desde criança, quando eu ia pentelhar na loja dele eu ficava lá, eu comprava nada, tinha dinheiro e ficava tocando as guitarras, tinha umas N4, umas guitarras, e eu ficava lá tocando, e ele gostava porque ficava chamando a atenção dos clientes, né? Que fazia barulho, era um moleque direito, tocando, né? Um moleque 10, 11 anos tocando, e aí eu pentelhava, e eu ia com quem? Com o Léo e com o meu irmão, que comprava sempre instrumento lá, da igreja. O Léo e meu irmão iam lá comprar sempre, aí eu ia com eles me levavam junto, tanto que com 11, 12 anos, eles mano, vamos comprar uma guitarra pra esse moleque. Aí me deram uma guitarra também. Eu esqueci de contar isso. Nossa, aí, a primeira guitarra. Primeira Você guitarra. pirou? Você é louco, mano. Era uma Ibanez, RG, não sei o quê. Mas compraram o ampli e um pedalzinho também? Aí eu não, era só a guitarra. Aí o pedal eu usava do Léo, que ele já tinha um multi-efeito, assim, da Korg, não lembro na época, e um amplificador, não lembro. Acho que era um Rio Discret, né? Mas já dava pra tocar mesmo. Já, ixi, eu ficava o dia inteiro. Em vez de jogar bola, eu não gosto de bola, né? Não gosto dessas coisas assim, porque, mano, eu ficava o dia inteiro, minha diversão era ficar tocando, ficava tocando o dia inteiro, assim, era a minha pira, ficar tirando música. Tirando música direto. O tempo todo, e era isso, mano. Ficava igual um retardado tocando sozinho na sala de casa, e ficava lá, mano, viajando. Quem eram teus guitarristas prediletos nessa época, assim? De você querer tirar tudo? Ah, cara, eu comecei tirando coisas do Rich Sambora ali, né, do Bon Jovi, naquela época ali. Aí teve um pouquinho de Whitesnake, aí conheci o Steve Vai. Joe Satriani era um cara que eu gostava muito, que eu tirava algumas coisas aquele também. disco do Steve Vai com Whitesnake é foda, né? É animal. E riffs difíceis, solos bem difíceis. E muitas bandas cristãs, né? Que tinham, tipo, o Striper, tinha o próprio Bride, né? Também, o Petra. Enfim, tudo que eu não tinha acesso, não tinha internet, né? Então era o que chegava lá em casa, eu consumia, que eu sempre intermédio do meu irmão. Ele do nada aparecia com um disco lá que ele pegou emprestado de não sei quem que gravava em fita cassete. E aí depois eu ficava indo e voltando na fita cassete tirando as coisas. Era assim, foi assim que eu aprendi. Ou lembra que tinha a Transamérica, que eles faziam umas coisas ao vivo, vinham uns gringos. Lembro. Você gravava no cassete? Aí gravava no cassete, aí eu ficava tirando dali também. Era isso, cara, era assim. Não tinha essa coisa de YouTube, mão direita, mão esquerda, agora é uma moleza, né? Agora é moleza, eu fico olhando, nossa, mano, eles ficam ali ainda lentinho, ainda tô modo rotação baixa. Pra você, olha, cara, eu ficava igual um louco tirando as músicas. Não dava pra entender direito algumas coisas, o que era, né? Entendeu? Aí tu ia no feeling, né? Enfim, cara, mas nunca peguei aula de guitarra, nunca nada, sacou? Você sabia a harmonia, era meio nada. Intuitivo, totalmente intuitivo. Tudo intuitivo. Aí, beleza. Quando eu entrei no Vértice, aí eu fui trabalhar nesse estúdio, aí o Aldo me chamou pra trabalhar nesse estúdio na Asa Norte. E aí eu, caraca, mano, estúdiozão, pô, aí era um outro sistema, aprendi tudo, pô, aí já eu trabalhava com microfones legais, com aquela, né? E aí ali mesmo, aí virou meu antro, o Aldo praticamente assim, era uma parceria, e ali eu dava aula, assim, nas horas vagas, que tipo, não tem gravação, a aula, e fiquei assim, cara, vivendo isso. E eu já tava vivendo bem, casei, enfim, tudo mais, gravei com o Vértice aí. Nesse inteirinho, o Vértice inventou da gente... Pô, mano, a gente tem que fazer música em inglês, não sei o quê, aquela pira, né? E aí a gente mudou o som o nome da banda pra Full Range. E fizemos 3 singles e tal. E aí, nessa época ali, foi um cara no estúdio que foi, acho que um dos primeiros vocalistas do Vértice. Que era o Bacana, que o nome dele é Felipe Raposo. Esse aqui a gente anotou em algum tal do Bacana. O Bacana é muito interessante a história dele, porque ele sempre foi o apelido dele Bacana, ele é carioca, né? Então, é o apelido do cara, né? Aquele cara boa praça, tal, negociador. E aí, ele apareceu assim no estúdio. Ô, mano, eu vi o disco, caraca, ele era fãzaço, assim, né? Porque, era a banda dele, ele gostou muito da minha voz, meu trampo. E já morava nos Estados Unidos há, sei lá, uns 20 anos. Eu tinha ido embora. Até hoje mora lá. Virou cidadão e tudo já, faz tempo. E aí, ele levou a um som do Full Range, assim. Eu nem tinha lançado ainda, sei lá. E ele praticamente irmãozão do Jean. Jean, quando os pais dele faleceram num acidente de carro, o Jean foi morar praticamente na casa do Bacana.
na juventude deles ali, né? E aí, foi encontrar com a galera da oficina, na época que eles foram indicados ao Grammy, em algum dos discos anteriores, e mostrou meu som. Mostrou o Full Range pra eles. Aí os caras piraram, eles... Depois, né, fiquei sabendo que eles, já na época do Vértice, eles tinham cogitado me chamar e tal, mas por força ali do Duque e do Jean falando, né, meio traumatizado com esse lance de vocal, porque eles ficaram muito traumatizados na época com a série do PG. E aí, acabou botando o Juninho pra cantar, né? E aí o Juninho topou, fez 2 discos, mas aí nesse disco acabaram me ligando. E aí eu quase morri, né, mano? Porque assim, dentro do gueto do gospel, né, vamos pensar assim, né, dentro da bolha do gospel, a Oficina era uma banda de uma... mainstream, né? Era mainstream, exatamente, entendeu? Então, assim, era uma banda que eu ouvia cada disco que eles lançavam, né, então, sempre, caraca, eu não acredito nisso, né? Então, eu fui pra São Paulo, rumo embora pra São Paulo, no Lombo do Jumento, e aí, com aquela visão ainda de fora de fã, meu Deus, acho que eu ganhei na loteria, caraca, porque dizem que os caras estão cheios da grana, andando de carrão, e mano, não acredito, mudou minha vida, porque já, tipo assim, não acredito que eu vou tocar o que eu gosto, rock and roll. Mas mudou a vida? Um pouquinho mudou, né? Não, mudou, claro, nesse sentido, no sentido da exposição, principalmente, obviamente, né? Mas, assim, a gente já pensa assim, nem tudo, né? Tipo, cara, será que resolveu a minha vida financeira? Porque era um trabalhador, Você né? tinha quantos anos? Cara, eu tinha 25, 26 anos, acho. E aí eu, beleza, fui pra São Paulo, fiz o teste, enfim. E os caras já me botaram na fogueira, assim, já tinha um show ali. Só cantando ou tocando também? Só cantando. E... Você falou que foi difícil pra você, né? A coisa do microfone na mão. Cara, foi. Porque eu sempre era o cara do instrumento, tocar e cantar, né? O instrumento é uma ótima bengala, né? Porque você tá com... Porque o que faz com os braços, pra quem tocou a vida inteira a guitarra... Mano, foi... E aí, cara, foi tenso porque o público da Oficina G3, basicamente, eles são muito exigentes, assim. Eles são muito ciumentos, assim. Sai um, entre outro, eles já estranhos, eles são... Né? Mas troca de vocalista... sempre em qualquer mercado. Né? Eu me lembro de quando sai o Cazuza e entra o Frejá... Sim. Ficou todo mundo meio assim, né? Até aceitar. Demorou anos. E aí, como eu não tinha lançado nada, eles só viam vídeo, internet. Então, assim, foi meio assim. Quando que sacramentou? Aí, quando lançou o Depois da Guerra. Que aí é o álbum que o primeiro álbum com a Oficina, a música de trabalho foi Incondicional, que era uma música que chamava Try to Change, que era uma música do Full Range. Da expectativa para a realidade, qual foi quando você entra numa banda e que teoricamente é uma banda de sucesso? Cara, ok, você tem ali uma multidão, um público tocando pro showzão, você tem aquilo, caraca, né? Mas assim, na questão da vida, ir para São Paulo, a rotina da banda, entrevistas, rádio, nossa, eu achei um saco isso, assim. Eu sofria porque muito tímido, então não queria falar, não queria, sabe, assim, como o Juninho é um cara que sempre foi muito bom, né, isso então, mano, e ele é o líder e tal, então, tipo assim, mano, eu tô aqui pra cantar, tudo certo e tal, mas sempre minha cabeça foi muito mais dessa coisa do trabalho, da arte, tipo assim, quando entra no estúdio, vamos fazer, eu sou um cara que eu me entrego, o que você gosta mesmo, que eu gosto de fazer, né, toda essa outra parte das relações, aquela, né, dinâmica ali de pousar pra fotos, aqui é a parte que eu não gosto. E aí... É a parte que todo mundo gosta de aparecer, né? Você mais gosta do instrumento em si, de cantar, da música mesmo. E aí... enfim, eles devem ter gostado disso, né? Porque senta um cantor querendo aparecer, querendo falar, não ia ser legal também, né? Sentar numa banda que já existe, né? Porque normalmente faz parte, né? Assim, o vocalista, o crooner, é o cara que, né, atesta ali que normalmente é o cara que fala, né? Mas, quer dizer, nem sempre também, né? O repertório do disco já estava pronto quando você chega? O repertório estava incompleto. Qual foi tua contribuição, assim, quando você chega? A música de trabalho, assim que eu entrei, eles já pediram essa música, que era a música Try to Change do Full Range. Que, inclusive, a galera fala muito sobre o Dadgad, que eu só toco no Dadgad, né, galera? Fala muito dessas coisas aqui. E foi a primeira música que eu vi na vida em Dadgad, que o Josué Alves, que foi o cara, ele chegou com esse riff, né? Ele, mano, se liga, eu ficava o dia inteiro no estúdio e ele
ia lá me pentelhar e tal, e a gente compunha muito juntos, assim, só de osmose, umas coisas loucas. E aí ele chegou com esse riff, né? Bonito Ele chegou só com demais isso, cara. só com isso. Eu, que brisa é essa, mano? Pirei, eu, que sonoridade, que brisa, fiquei louco, assim. Ele, mano, sei lá, uma afinação que eu vi aí, cara, e tal. Eu falei, mano, dali, a gente compôs, assim, 10 minutos a música inteira, assim. Porque ele tinha uma sinergia comigo que ele chegava sempre com um riffzinho. E aí eu começava, pô, se eu fizer um... Ele... Ainda sem letra, né? Tudo é assim, tudo sofrer. Até hoje eu componho assim, sempre é... A letra vem depois. A letra sempre depois. Eu gasto muito tempo na letra, eu penso muito... É um bagulho que tem que vir muito do alto, assim, de uma experiência, de uma parada, tem que ser muito intrínseco. Raras músicas eu fiz numa sentada só. Tem, né? Mas são raras. Começa basicamente, começa do riff, né? O teu jeito mais... Meu jeito é muito do riff, ou do timbre, tudo me gera criatividade, assim, sei lá. Se eu estou com um bagulho meio synth, eu começo a fazer umas pira. Se eu tiver com a guitarra com baixo, se eu tiver com um groove de batera, uns samples assim, brincando, aí eu vou sempre registrando essas coisas. Tudo é muito assim, pra mim. E tudo sempre vem melodia, sempre vem ritmo, vem tudo assim, meio que de uma vez. E você fica ansioso de terminar as coisas ou você vai deixando essas ideias? Não, eu vou deixando. Então eu tenho bancos de dados, assim, eu acho que desde 2006, assim, eu organizo hoje por ano, assim, né? Aí cada um tem vários discos, né? Tem o que eu nunca lancei, coisas que eu não aí é muito louco, porque quando eu paro pra compor, aí eu vou lá, vou pincelar aqui, vou peneirar. Eu peneiro, mano, mas no final eu tô compondo de novo, coisas novas, assim, é meio pira, assim, sempre vem, sabe, assim. Aí eu já entendi isso e eu respeito, né? Aí eu vou sempre fazendo uma peneira ali, deixo aquelas ideias ali, e vez ou outra eu pego essa aqui é uma ideia que eu já tinha, né? Por exemplo, a música Confiado do Oficina, que a gente já gravou no outro disco, foi assim, a música que eu já tinha feito, esse esquema todo. Na época eu tava ouvindo muito Jeff Buckley, aquelas harmonias e tal. Então, eu fui e já tinha essa ideia, né? Esses riffs são lindos de violão, né? E já tinha né? Já tinha essa melosinha aí. Já tinha tudo. Cara, o refrão, lembra... o riff, né? Já tinha tudo isso, sabe? Pô, muito lindo isso. Me lembrou Jars of Clay, que eu adoro. Jars of Clay era legal também. Da coisa Mas isso foi muito em cima do Jeff Buckley. Conheci Jeff Buckley, fiquei apaixonado e tal. Falei, caraca, esse cara é... A coisa da afinação aberta, quando que você sacou essas afinações diferentes? Então, aí foi com o Josué Alves, que é quando a gente compôs a Você não afinava assim ainda? Não, só padrão e tal, né? E aí a gente compôs essa incondicional e virou, a gente gravou ela no Full Range e o Oficina pediu essa canção. Que aí virou a incondicional, né? Troquei as cores ao redor pra te mostrar. Criei formas pra fazer você ver e entender. Eu tentei falar, dando sons à minha voz. Você não me ouviu, mas continuo a te esperar. Que eu acredito em você. Ouça minha voz. Música linda. Enfim, virou a música de trabalho do Depois da Guerra. Essa música foi um sucesso, assim, na época, clipe, tal. E aí, mano, fomos indicados ao Grammy. Qual outra que você compôs nesse processo? Partindo do riff pra esse disco? Pra esse disco? Cara, eu não vou saber tocar, porque tem 1000 anos isso, mas a Muros, eu lembro que foi uma música... O Muros surgiu ali na realidade, foi o Duca comigo, assim, que eu mostrei uma banda pra ele. Ele ficou maluco, ele não conhecia. Era o Mandivine, uma banda bem... E o baixista era muito protagonista, né? E ele pirou, aí a gente fez Muros juntos, eu lembro. A gente até escreveu a letra ali no meio do estúdio, porque já tava, tipo, num limiar de ter que lançar e não tinha letra, e o Juninho não tava no dia, não sei o que, mas a gente mesmo começou, foi uma bagunça, assim, cara. No meio da gravação da voz, assim. E tu sacou que o disco era especial, assim, durante o processo?
Cara, eu na realidade, é porque eu já tava numa vibe, ali na época que o Oficina me chamou, eu tava nessa vibe, minha vibe musical, desculpa, não sei se fez barulho, minha vibe musical, eu sempre fui o cara assim, depois que eu comecei a ter acesso às coisas, quando eu comecei a ter acesso? Quando eu conheci o Marcelo Elias, que era o guitarrista do Vértice, que ele já era um cara que baixava as paradas tudo nos MP3 lá, né? Porque aí era a época de todo mundo baixando tudo, né? Baixando tudo. Aí, mano, ele fez uma pilha. Você conhece isso? Você conhece aquilo? Você conhece Soundgarden? Eu não. Você conhece isso o quê? Não. Não. Incubus? Não. Aí ele, tá bom. Mano, e ele já viu assim pelo meu jeito, mano, esse bicho vai gostar. Você colocou uma pilha assim, ó. E, mano, aí a cabeça fez assim. Isso existe, meu irmão. Aí eu... Você conheceu tudo isso com o quê? 20 e poucos anos. Você conheceu tarde, né? Tarde, cara. Entendeu? Aí eu, tipo, quando ele mostrou essas coisas, assim, eu tinha uns 19, 20 anos. Cara, aí eu enlouqueci. Aí eu comecei a conhecer, aí foi muita coisa, né? Aí na época, ali um pouco depois estourou o New Metal, né? E aí várias bandas ali eu curti bastante também. Então ainda eu tava um pouco nessa vibe, assim, né? De New Metal, né? Então quando chegou a pré-produção ali do DDG pra mim, que era um pouco mais metal, o metal ele foi uma coisa muito rápida, assim, na minha vida, sabe? Assim, então eu sinceramente, eu fiquei assim, pô, ok, toca pra caramba, eu reconheço a parte do metal que os músicos são excepcionais, os caras são virtuosos pra caramba. Mas não tava a coisa que te animava tanto naquele instante. Eu fiquei assim, eu entrei meio em crise, assim, poxa, mano, porque eu já tinha o Full Range era New Metal, sacou? Eram uns riffs meio esquisitos. Aquelas coisas mais groovadas, saca? Que eu gosto muito. Por quê? Porque eu sempre fui um cara que eu gostei de Rage Against the Machine. Eu gosto de groove. Led Zeppelin. De riff pesado, né? Riff pesado, mas groovado, dançante, saca? Então eu sempre, até hoje, se você for ver as minhas músicas, ela tem um quê de groove, sacou? Porque, sei lá, baixista também, né? Durante muito tempo. Então eu gosto do lance do swing. E tu chegou lá, o disco já tava meio concebido. Né? Aquela coisa mais Os arranjos estavam todos concebidos já? Grande parte? Sim, essa parte assim, eles já tinham praticamente tudo, assim, né? Essa parte eu não me meti, né? Até porque eu tô chegando agora. Juninho deixou claro, ó, aqui você só canta, tá? Eu, beleza. Mas a parte vocal foi engraçado, porque eles mandaram a música Meus Próprios Meios, por exemplo, que virou Meus Próprios Meios, eles mandaram uma base e uma letra. Eu já era muito acostumado a fazer isso, porque eu ia o tempo todo no Macaco Velho de estúdio, né? Os caras não tinha as canções, os arranjos? Não tinha, pouquíssimas tinham letra, sacou? Letra e arranjos melódicos, assim. Tinha parte da quebradeira, né? Instrumental, tava ali. E aí eles mandaram, e eu, caraca. Aí era a primeira música. Aí eu tive a ideia, eu falei, mano, eu acho que essa música aqui é legal todo mundo cantar. E aí eu sempre trabalhei com produção vocal. Então eu fiz assim, mano, essa todos vão cantar. Qual é essa? Juninho é meus próprios meios. Deixa eu ver, cadê meu celular? Toca aí, Pretinho. Você tá com meu celular? E aí, cara... Pra gente ouvir junto aqui. Quer tocar de lá, não? Toca de lá. Vai botar pra tocar aí? Vai. Então, pra gente ouvir junto. Então, foi louco, porque foi uma ideia que deu certo. Porque veio o Jean com gutural, coloquei o Duca fazendo uma parte de contracanto, vocal, Juninho também, e eu ali, né? Então, deu muito certo, assim, tipo assim, foi a música que nego... Qual é a música? Meus Próprios Meios. Meus Próprios Meios. E ela é pesada, ela é a entrada, né, do álbum, assim, é a primeira música, né? Então ela é, tipo... Então, na verdade, tinha os arranjos, algumas músicas prontas, mas finalizado com letra, tava tudo meio sem finalização. Essa música, na realidade, é do Deio, né, do irmão do Duca. Mas tinha melodia, eles não quiseram me mostrar. E aí eu compus sem, obviamente, ver a melodia. Peguei o... Por que eles não quiseram te mostrar? Pra ver se saía outra coisa? Aí saiu, né? Então, aí eu fiz realmente a melodia inteira, do zero, né? Enfim. Em cima da base. Não é fácil fazer isso, né? Mas, cara, eu sempre tive costume de fazer isso. Porque chegava muito cara no estúdio que não com as músicas inacabadas ou não sei o quê. Às vezes vinha um cara assim que não tinha nada. Aí você tem que produzir, assim. Aí você vai dando jeito. Aí eu fui pegando. Eu sempre tive muita facilidade. Você me dá um livro, eu pego isso aqui e faço virar
um som pra tu aqui. Aí, vai botar aí. Entrou baixinho lá. Caralho. É bem metal, né? E pior que os guitarristas virtuosos são tantos fãs da Oficina, né? Sim. E eu acho até estranho me ver cantando, sério. Era muito mais. Impostadão. Ih, parou. Parou, Pretinho. Na hora do cantor. Me trollou, Pretinho. Hã? Entrou na TV. Entrou na TV. Eu não fiz nada. Entrou na TV sem querer. Agora vai. Bota um pouquinho pra frente ali. Só pra ver a voz. Ih, deu ruim. Bugou. Deu ruim. Por quê, cara? Ah. Na televisão, pô. E começou a tirar. E eu quis fazer essa coisa que o Juninho canta, Ju. Aí o Jean. O que o Jean pode fazer? Cara, eu não consigo entender como consegue cantar desse jeito sem ficar rouco. Tem uma técnica, né, pra fazer, mas... tem a estrutura na voz. Você vê que tem muitas vozes nesse... Cara, Porra, bem legal. E aí, o que acontece, cara? Então, como eu vi, né, de certa forma, né, quando eu entrei, assim, a hostilidade um pouco dos fãs, então eu falei, cara, acho que a primeira música tem que ser cara, eu vim pra somar, gente, sacou? Então, por isso que foi a música. Então, foi um disco que eu pensei bastante nessa coisa, né, de ter o Juninho cantando aqui, os caras, mano, tamo aqui pra somar, sabe, gente? Então, deu certo. Quando lançou o álbum, aí pronto, aí sacramentou. Aí as pessoas começaram a respeitar meu trabalho, os fãs começaram a gostar de mim. Eles estavam em qual gravadora, na MK? Eles estavam na MK, nessa época. Enfim, cara. Pretinho, tira esse troço aqui, cara. Porra, deixa... Aí deixamos... Aí beleza, cara. Aí partiu pro abraço, a gente gravou um DVD também, a gente ganhou o Grammy, né, com esse disco. E foi essa mesma coisa, né, aconteceu nas várias outras músicas. E como foi a primeira turnê? Você ali, você falou que foi difícil pra você no início, Foi, né? cara, no início eu era uma pressão muito grande, assim, minha própria, porque eu também sou, né, acho que eu não sou mais assim, mas eu era um cara muito perfeccionista, e isso me atrapalhava muito, né, muitas vezes isso dava, eu tinha crise de diarreia antes do todo show. De nervoso. De autocobrança. Então eu entrei e o público também não facilitava. Mas aí, não é fácil, né, cara? Entrar numa banda que já tem uma... Não, cara, e assim, é muito estranho. De repente você tá cantando pra uma multidão. A gente já fechou aqui no Rio, aqui pra 100 mil pessoas. Entendeu? Então, assim... O primeiro show foi como, cara? O primeiro show foi Olha só, mano. Um dos primeiros shows foi na minha cidade, em Brasília, pra umas 15 mil pessoas. E o público desconfiadaço. E minha mãe lá, minha tia, todo mundo, assim, ali eu buguei, assim, eu buguei, a ponto do Juninho, e o Juninho não me ajudou nada, pô, gente, o Mauro tá muito nervoso, obrigado. Ele falou pro público? Falou. Enfim, e, mano, foi horrível, meus primeiros shows foram horríveis, cara, assim, aí foi aí que eu Imagino comecei... que não deve ter sido, deve ter sido pra você, né? Pra mim foi, tipo assim, eu comecei a simplesmente desejar, tipo, mano, acho que eu não sirvo pra isso, eu acho que eu quero voltar pra minha vida de estúdio, de produção. Eu tava feliz. Mas você acha que foi por quê? De não ter a guitarra na mão? Não sei, cara. Era uma pressão minha, uma pressão do público, enfim, sei lá. E aí eu comecei a ficar deprê com isso e eu comecei a sofrer. Quando eu percebi isso, eu falei, mano, isso não tá me fazendo bem, né? E aí eu resolvi falar isso pro Jean, assim, num break, assim, de show, assim, sempre, né, tinha uma pausa ali pro Juninho pregar, falar, e aí eu, backstage, assim, com o Jean, falei, mano, eu acho que eu não sirvo pra isso não, mano.
Ele, como assim, Maurão? Eu falei, não, mano, é sério, velho. Tipo, eu não sirvo pra isso, cara. Ele não, mano, relaxa, velho. A estrada vai te ensinar, cara, e tal. Ele, né? E aí eu, tá. Só uma dúvida, o feedback da galera, porque é uma coisa que a gente sente, né? Principalmente eu também me cobro muito. Mas às vezes quem tá assistindo tá gostando. A história tá dentro da gente. O feedback era positivo? Tinha de tudo, cara. É porque assim, né, galera... Eu digo feedback de quem importa, né? Porque o fã tá sempre comparando com o que tinha antes. Vai ter sempre isso. E eu não era, de certa forma, eu não fui preparado pra isso. Né? Na época ali era o quê? Era rede social, era... Orkut ainda, o início do Facebook, finalzinho do Orkut, o Facebook ali. Então, aí eu caí na pilha de... Eu nunca tinha me deparado com isso de ler comentários. Isso ferrou pra mim. E aí, enfim, cara. Você foi somatizando isso, né? E aí fui cansando. E tinha as dificuldades de ter mudado pra São Paulo. Eu tinha uma vida boa em Brasília. Eu vi que eu tinha uma vida boa em Brasília. Uma rotina que eu gostava. Eu morava a passos do estúdio. A Jaque, minha falecida esposa, ela trabalhava no Ministério do Meio Ambiente na época. Então, assim, a gente deixou tudo assim, foi pra São Paulo, cidade mais, né, hostil, mais aquela coisa. E meio que juntou tudo, assim, cara. Eu não tava feliz. E aí, enfim... Mas eu conversei com o Jean, pô, foi uma ideia massa e eu persisti. E de fato, mano, o Jean tava certo, né? A estrada ensinou, né? No meu caso, assim, eu fui... fomos trabalhando e aí, naquele período, aconteceu o lance do câncer da Jaque também. Eu acho que, né, isso também, sei lá, ter visto também o amor do público, a galera, as homenagens que eles faziam, às vezes a gente tocando no Ceará, em Fortaleza. Mano, sei lá, tinha umas 10 mil pessoas, sei lá, 7 mil pessoas. E todo as pessoas sabiam o que você tava passando, né? Galera, todo mundo fizeram cartazes, Força Jaque, uma multidão. Então, essas coisas foram especiais. E aí eu comecei a, sabe, A Jaque tinha quantos anos, cara? Quando ela descobriu o câncer, ela tinha 32, 33. Cara, muito nova. Ela era 5 anos mais velha que eu, né? Então era novo. Foi marinheiro de primeira viagem mesmo. Nunca tinha tido nada, eu nunca tinha... tido experiências em hospital, em nada, assim, sabe? E foi estranho, porque foi justamente na época do Grammy, né? A minha avó faleceu, a gente tava tocando em Brasília, no ginásio, eu lembro no ginásio Nilson Nelson, lotado. Minha família, minha mãe tava lá e ela soube que a minha avó tinha acabado de morrer e ela não me falou ali pra não, né? E de lá a gente já ia viajar para os Estados Unidos pro lance do Grammy e fomos pro Japão também tocar. Foi e aí no soube. meio disso eu soube disso e tal. E houve um acidente no enterro da volta. Mas parece que nesse ano, assim, de 2010 ali pra frente, meu irmão, no enterro da minha avó, a família inteira, voltando do enterro, foram enterrar ela no Goiás, enfim, um lugar que era, né, que a família era significativo pra família. Eu, obviamente, tava no Japão, enfim. E na volta houve um acidente de carro envolvendo vários carros da família, velho. Que loucura. E foi um monte de gente pro hospital. Meus primos. Meu primo quase morreu, minha outra prima... Enfim, cara, foi uma coisa assim, uma sucessão de tragédia. E aí, no outro ano, meu avô faleceu. E aí, no final daquele ano, a Jaque com câncer. Meu irmão, foi tudo de uma vez, assim. Em 2011, isso. E a gente acha que não tá preparado, mas a gente tá também ao mesmo tempo, né? Foi estranho. Eu fiquei uma semana estático, assim. Tipo... Mas vem uma força interna que você acredita que não tenha, né? Aí, eu tenho uma pira, eu tava falando mais cedo com o Pretinho, eu tenho uma pira que eu, analisando, assim, quando eu faço essa minha revisitação, eu tenho uma pira de recorrer às coisas do conhecimento, das coisas que eu estudo, né, do evangelho, das coisas, né, ligadas à sabedoria. E aí elas vão começando a pincelar um sentido. Eu acho que é isso que aconteceu comigo, porque eu fiz uma oração muito simples. Eu lembrei de uma passagem que o apóstolo Paulo fala, né, assim, sobre a paz que excede o entendimento. Aí eu fiz essa oração com uma sinceridade, assim, absurda. E eu nunca fui um cara, por mais que eu tenha sido criado em igreja, tal, e acampamento, não sei o quê, mas eu nunca fui um cara, assim, de
sentir Deus, espiritual, cair, falar em línguas, essas coisas sempre foram estranhas demais pra mim. Eu me achava, na realidade, talvez um endemoniado, porque nada acontece comigo, acontece com os outros. E depois você vê que é muito fingimento também de muita gente. Você também deve ser um cara muito racional, né? Absurdamente, entendeu? Pelas coisas que você me contou, brevemente dá pra saber, então você acaba questionando, né? Aí eu questionava, mas eu sempre fui um cara assim, né? Tipo, muito na minha, questionava pra mim, eu e Deus, assim, na minha pira. E aí, cara, né, dessa vez eu falei, eu preciso dessa paz. Mano, aí foi instantâneo, assim. Veio um bagulho de dentro, assim. E dali em diante, eu ia pro hospital e era uma força, assim. E foi uma vibe de 1 ano e meio aí de tratamento, onde eu levava o violão, a gente cantava, ela cantava também. Eu conheci a Jaque, inclusive, no estúdio do Jones, lá gravando back vocal. Ela cantava também, lá na Ceilândia. E aí, a gente acabou, enfim, fazendo todo o tratamento. E só foram notícias ruins. Era um tumor muito absurdamente agressivo, raro, não tinha tratamento, tudo era paliativos. Os médicos, desde o início, sempre desenganaram. E mas vamos lá, vamos lutar, né? Vamos lutar e nunca desanimando, e com fé e tal, mas sempre com uma coisa, assim, muito mais ligada, assim, a Jaque sempre finalizava todas as orações assim: contudo, seja feita a tua vontade. Sempre essa coisa do alinhamento com a vontade do Pai. E então, a partida dela foi muito consciente e tranquila. Ela foi se acalmando, né? Ela nunca desesperou. Nunca. Sabe o que é nunca? Assim, é uma coisa assim que todo mundo... Eu lembro que na época que ela teve um derrame pleural, e era sempre assim, mano, a gente passou 2 natais e ano novo consecutivos, assim, no hospital, né? E a gente resolveu num Natal desses, assim, que ela teve o derrame pleural, que o pulmão dela encheu de sangue, né? Então teve que fazer, né? Teve que tirar e tudo. E aí, melhorou. Aí, foi o primeiro vídeo de internet que eu fiz na minha vida, assim, que eu coloquei no YouTube. Pra agradecer, porque a galera ficava, né, o público perguntando muito, a gente coloquei a câmerazinha assim, e de uma forma muito espontânea a gente cantou junto uma música, e ela falou as coisas. E eu lembro que nesse vídeo ela fala assim: sabe o que me encanta no Evangelho? É ver como eles atingiam essa paz que excede o entendimento, a ponto de os mártires, né, ou os apóstolos, que morriam serenamente, eles entregavam a própria vida, eles eram perseguidos na época de Roma ali, né? Nero acabando, né, fazendo os caras de tocha viva, mas eles... E isso era o que causava uma estranheza para as pessoas que viam esse espetáculo, né? Que era um espetáculo, né, nos coliseus, matando ali os... E diz que todo mundo se convertia por ver essa atitude, né? Por isso que Constantino depois tem um problema. Estava se proliferando muito. Não tinha esse negócio de cristão ainda, não, esse nome. Eram conhecidos como as pessoas do caminho. Então, já que ela relatou sobre isso, quando eu lembro, assim, mano, como é que deve ser pros caras? Porque, assim, os caras não estão doentes, pô. Os caras, eles deixaram tudo por causa de uma coisa que mudou o interno deles a um nível que eles entregavam a própria vida por uma causa, enfim. E era tão simples, né? Era só dizer, eu não acredito em Cristo, não. E continuar a vida, velho. Né? Mesmo você que ele foi compondo nesse momento? Você fez muita música, sim, muitos riffs? Eu lembro que assim. no dia que a gravadora tava no pé, né, MK, a gente precisava fazer o disco, já estavam, sei lá, uns 5 anos sem lançar nada, porque rendeu muito, né? A gente rendeu um DVD, então a gente tava tocando muito, fazia muito show. Então a gente não tinha parado. E aí a banda tava num período também de muita... não tava criando muita coisa. E meu HD lotado de ideias. E ao mesmo tempo sendo muito prático, porque eu tinha que cuidar da Jaque. Tinha família, mas você hospital. acanhado de mostrar as músicas pra galera? Não. Porque aí você já tava há muito tempo na banda, né? Já tinha. Abri meu computador, mano, tá aqui. Tinha uma pancada. Eu lembro que eu mostrei umas 50, ó. Tá aqui, tudo pra nós e tal. E já tinha letra e tudo? Não, letra não, mas tinha essas estruturas inteiras, né? Melódicas e... Aí essa música que eu falei, a Confiar, que é essa... A que você tocou com ela. Não, essa eu toquei ela com ela, uma música da igreja mesmo, assim, né? A música Confiar, eu lembro que eu fiz, que eu já tinha
passaram essa ideia, os caras falaram, pô, massa essa ideia, vamos fazer essa música. E eu lembro que foi no dia que eu recebi o resultado da biópsia, e ela ainda estava, ela tinha acabado de fazer a biópsia. O médico era fã, inclusive, na oficina G3. E eu lembro dele, quando ele... Né, eu tava ansioso para saber o resultado, e ela ainda tava na UTI, se recuperando. E ele só olhou assim pra mim, já do corredor, ele já fez assim, mano. Tipo, velho, deu ruim. Não tem o que fazer. Foi bem sincero, assim, aí a casa caiu, né? E eu ainda tinha que ir visitá-la no quarto, né? E eu segurando, assim, mano, e falando com ela, e tinha um tempo, né? UTI, não pode ficar. E eu lembro que eu voltei chorando, assim. Eu fui ali a casa da banda, a gente tinha uma casa ali que era o nosso QG, que era na Bela Vista, e o hospital que ela tava era na Liberdade ali, né? E aí eu fui andando da Liberdade até a casa, chorando e já escrevendo a letra da música. Que aí era escrevendo... a música fala sentado, né, cansado, fecha os olhos para... ou seja, sentado, cansado, fecha os olhos para... como é que é? Meu Deus, deu branco. Sentado, cansado, fecha os olhos pra contemplar. Poder ver o além. Como é que é? Poder ver o além. Fecha os olhos pra o fã sabe mais, além. É que deu um branco aqui, eu relembrei, deu um troço, sabe? Esquisito. Sentado, cansado, fecha os olhos pra poder ver além do que eu posso entender. A diferença é que eu tinha escrito andando cansado, porque eu tava morto de cansado. Imagine, noite sem dormir, hospital. Era literal, sacou? Né? E eu fechando os olhos, porque eu voltava de novo às sabedorias, aos ensinamentos, e ficava... Mano... Aí fui englobando esse arcabouço das coisas que eu acreditava, as coisas que eu tinha estudado no evangelho, que eu tinha adquirido, e colocando isso, né? Então, ou seja, se você analisar, eu tô falando que eu tô cansado e fechando os olhos como se, mano, eu vou acordar. Era a sensação que, não, eu vou acordar desse pesadelo. Eu fiquei nessa um tempo, sabe assim? Não, isso é um pesadelo, eu vou acordar. Eu entrei nessa pira, sabe? E aí a composição é nisso, né? Aí eu falo, sei que a razão não responde aos meus anseios, né? Era outra coisa, assim, era tipo... Chegou a questionar a sua fé, cara? Sim, várias vezes. Eu acho que aquele que não questiona, ele não encontra Deus, cara. É porque na primeira música que você tocou, você fala sobre eu sou ateu pro Deus que quer a guerra. Quer a guerra, né? Aí é um outro assunto que eu gostaria de entrar mais na frente. É que me marcou, assim. Porque eu acredito que foi forjado um Deus à imagem do homem. Eu acho que muita gente é ateu desse Deus. Que é um Deus vingativo, que é um Deus punitivo, sabe? O Deus que é manifestado por Cristo, por Jesus, é traduzido de outra forma. Ele é pacífico, ele é sereno, ele é doador, ele é misericordioso. Só que esse mesmo Deus tem também no Velho Testamento. Você pega lá nos livros, né, de Oséias, dos outros profetas, Deus repete a mesma frase várias vezes por meio de profetas em tempos diferentes. Ele fala, misericórdia quero, não holocaustos, não sacrifícios, e que vocês me conheçam. Então, a palavra conhecimento, ela é central na Bíblia, porque é através do conhecimento que vem a experiência, e através da experiência vem o saborear a sabedoria, que é o próprio Deus. Então, por isso que eu persigo tanto a sabedoria, não só por viés teológico, mas filosófico, várias outras coisas, porque para minha surpresa, dentro da bolha da igreja, né, só posso estudar a Bíblia, só posso ler livros cristãos, só posso... Não sei o que. Aí eu comecei a ver alguns filósofos cristãos. E eu vi, calma aí, esse cara tá citando outras coisas mais abrangentes. E isso me fez... Aí eu fui aprofundando cada vez mais, e isso me aproximou muito mais, de uma forma muito mais, para um cara racional como eu, muito mais tangível, muito mais acessível. E aí você começa a descobrir o que a meditação, por exemplo, que é uma coisa... é a verdadeira oração. E foi ensinado pra gente que orar é ficar falando. Como é que você... O que você tem para falar pro todo, pro absoluto? Pra fonte. Você não tem nada para falar. Você só tem que se silenciar e se planificar dele. Por isso que eu falo que quando eu consigo silenciar minha mente, uma coisa difícil tanto hoje, né, na nossa sociedade, mas quando eu consigo, cara,
eu vivo uma paz, eu entro num fluxo que é o fluxo divino. Eu conecto a minha centelha divina de origem a isso. Então, foi nos ensinado, me coloco nisso porque eu fui criado nisso também, muitas coisas que são sofismas, que é aquela manipulação da verdade, de palavras-chave, que nos faz buscar um Deus fora, só transcendente. Deus também, eu acredito, obviamente, é transcendente, mas é imanente, porque tudo advém dele, nesse sentido que eu estou falando. Ou seja, assim como uma semente, existe ali dentro um núcleo, né, que dá vitalidade e dela, ou seja, o que é uma semente? A semente é uma árvore em potencial. E nós, eu acredito que estamos no estágio dessa potencialidade, de descobrirmos o nosso propósito, dentro da nossa vocação, e atingirmos a nossa potência, que vem do divino. Então, é isso que eu piro, colocar nas minhas canções. Então, eu me vejo... nesse momento da eminente perda da Jaque. Isso assim, são conceitos que veio com um longo tempo, né? Já fazem 15 anos quase que a Jaque partiu. Nessa época, uma hora tinha outra mentalidade, mas já era muito mais próxima disso. Então, eu nunca fiquei cobrando Deus, você é obrigado a curar. Porque eu já questionava, o que existe mais em comum em todas as pessoas que foram curadas? Morreram. Então, ou seja, a morte é algo que você precisa encarar. Eu admiro muito países, né, a Índia, por exemplo, vários países que encaram a morte com uma sabedoria absurda. Quem vem falando muito disso é o Andréas, né? Kisser. Ah, é? Porque ele perdeu a esposa com câncer e ele tem falado muito sobre a relação da gente com a morte, né? A gente corre disso por quê? Porque no final, a gente acha que a realidade é a realidade só material. E eu não acredito nisso. Eu acho que, assim como Einstein fala, né? Seja essa matéria congelada, né? Essa energia congelada, né? Vamos dizer assim, né? Ou seja, tudo vem desse campo que eu acredito que é da consciência. Então, eu acredito que quanto mais a gente se alinha, e isso é o que se aproxima mais da palavra fé, inclusive, né? Fé foi traduzido pra gente como credere, né? Que tirou, vem de crer, mas não é. Fé vem de fides, que vem de fidelidade. E quando você vai... E não tem uma tradução, uma palavra que traduza fé para o nosso idioma. Mas quando você vai atrás, você pesquisa, você vai chegar num limiar que é como se fosse um ajuste de frequência. Você se alinha à frequência divina. Quando você se alinha à frequência divina, você faz a inversão do que é a palavra pecado. Que é pecado foi traduzido como que beber é pecado, fumar é pecado. Não. Pecado significa, hamartia, né, na palavra, significa errar o alvo. Mas que alvo? Olha que brisa. Então, a gente está num momento de desajustamento, precisando voltar a nos ajustar, a nos alinharmos com a frequência divina, com a frequência de Deus. E se você analisar, foi isso que Jesus fez. Por isso que ele fala, então, se vocês entenderem, vocês vão poder fazer obras maiores. E você vê que é uma atitude muito mais ligada ao desapego e ao apego às coisas, ao ponto dele falar, cara, meu reino não é daqui, meu reino é do céu. Então não adianta a gente ficar, por exemplo, discutindo coisas periféricas. Vamos à centralidade das coisas, sabe? Assim, então, eu já nessa época da Jaque, a gente já tinha um pouco disso. A gente ainda estava, né, tateando ali. Mas só de tatear, cara, já nos deu um suporte psicológico para suportar aquilo de absurdo, né? E então, não foi um cara que eu gosto muito, ele fala, né, do saber sofrer. Sofrer todos nós vamos, uma hora a gente vai morrer, seja lá do que for, né? Isso é viver, né? Essa é a vida existencial. Nasce, vive, né? Morre. É isso. Mas é saber, né, sofrer. Então, a galera fala muito, né, aquele clichê, né? Depois de toda tempestade vem a bonança. É verdade, tem esses picos, né? Mas eu acredito, hoje, estudando tanta coisa, assim, e tudo sempre aponta para a mesma coisa. É isso que eu piro, cara, assim. Sempre aponta para a mesma coisa. Para o divino, para essa atuação, para essa coisa interna de você encontrar o reino,
Lá dentro, a sua centelha divina. É isso, é dentro. Você encontra esse mesmo caminho até quando pesquisa sobre Einstein, por exemplo. Na ciência. Aí eu comecei a pirar. Você consegue achar Deus, inclusive, na ciência. Isso, cara. Entendeu? Na filosofia. Mano, você vai ler Tolstói, você vai ler Dostoiévski, você vai ver... O que o Einstein achava da fé? Cara, o Einstein, assim, eu não li muita coisa, mas um cara que eu gosto muito de ler é o Roberto Holden, um escritor muito desconhecido, mas era um crânio. Morreu em 81, com 87 anos. Esse cara, ele abriu minha mente, assim, pra arte, pra tudo. Ele era um grande teólogo, estudou na Áustria, não sei o quê. Depois, filosofia... E era brasileiro, velho, de Santa Catarina, de Tubarão. Olha só. Ninguém sabe a existência desse cara direito. E ele tem uns 100 livros, assim, sacou? E ele... e aí, no final, assim, ele era um doutor, assim, falava 9 idiomas, línguas mortas, latim, tudo grego, lia no original, fazia traduções. Então, era um cara nível absurdo. Ele ganhou uma bolsa em Princeton, na época de Einstein. Então, ele até escreveu. Ele tinha conversas com Einstein. Nos livros dele, ele sempre cita alguma conversa que ele teve com Einstein. E tal. E ali, através dele que eu comecei a entender. Caraca, até o Einstein, sacou? Então, o que o Einstein fazia? Similar com o Tesla. Ele tinha meditação, cara. Ele sempre caminhava. E só. Aí ele falou, você sempre se ia ver o Einstein sozinho caminhando. Pelo campus, sozinho. E ele diz, né, que era daí que via os insights. Os insights. Acho que Tesla era assim também, tinha a mesma coisa. Então, eu nem sabia. Eu gosto muito de caminhar no final da tarde, né? Como eu falei. Mas eu nem sabia disso. Eu falei, caraca, será que... Porque... Quem era assim era o Steve Jobs. Ele também. achava a coisa mais importante era caminhar. Então, olha que louco. E eu, mano, sou louco por caminhadas. Assim, eu ando muito mais a pé o tempo inteiro. O tempo todo eu ando a pé. Tudo vou a pé. Sabe, assim... Gandhi só andava a pé, né, também. Interessante. O andar tem um... É um tipo de meditação, assim. Meditação apesar não que é aquela coisa só de parar a minha mente fica ruidosa andando. Mas é diferente de quando eu tô parado. É um outro... Parece que tá pensando. Sim. Não é ruído. Sim. É outro... Não é silencioso, mas não é ruidoso, sabe? Então, eu descobri que, assim, a maioria das pessoas, elas... fogem, né? Elas têm asco da meditação porque elas têm medo do silêncio. Mas para você fazer, você tem que entender que o silêncio, esse silêncio que eu tô falando, não é vacuidade. É o silêncio planificação. É no silêncio do seu ego que você vai encontrar Deus. Porque nós somos seres ainda bipolares, né? Que a gente... O mal que eu acho que existe principalmente nas igrejas é não encarar o ego como, assim, de uma forma mais... Como a filosofia chama, como a psicologia chama, sabe? Tipo, ego. E entender que é dentro dessa esfera que é mental que a gente confunde achando que a gente é nossa mente, que a gente é nosso ego, que a gente é nossos desejos, os nossos anseios. Quando você se cala, e aí isso vai entrando muito em consonância com o que Jesus fala, com o que tantos outros sábios, pessoas iluminadas falaram, né? Nos livros aí que eu leio. E muitos deles sempre citam Jesus, sempre falam de Jesus, sempre falam da filosofia de Jesus de uma maneira assim, mano, isso aqui é o topo, velho. Esse cara atingiu o topo. Eles reconhecem isso, saca assim? Então, se você vai para esse campo... cara, você tem um alimento tão sólido, uma coisa que ela de fato te altera de dentro para fora. E o que é a religião, que é uma palavra que foi também esvaziada. Hoje em dia, muitas religiões, eu sei que no meio protestante está muito mais exacerbado isso, né? As pessoas elas estão sendo hostis em nome de Deus. Isso não combina, não tem como você ser com a bondade, porque o que é Deus? Quando você sente Deus, cara, quando você sente a beatitude, quando você se silencia, por exemplo, essa é a minha experiência, só posso falar disso, porque é a minha experiência. Quando eu sinto isso, mano, é um nível de... Parece que você quer abraçar o mundo, mano, parece que abraçar o mundo no sentido, assim, fazer carinho. Eu acho que é por isso que Jesus, quando ele as últimas palavras dele, ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então ele tá falando de uma
uma inconsciência das pessoas, uma ignorância. E Jung chama de inconsciência coletivo, né? Ou seja, as pessoas estão no estágio de engano, de erro, desvirtuados. Pecado significa isso. Mas se você vai estudar, sei lá, hindu, sei lá, eles vão chamar de Maya, de ilusão, né? Que significa Maya. Aí você vai para outro, sempre vai ter um nome diferente, só são nomenclaturas. Mas, no final, estão falando de quem? Sempre da fonte de um Deus, de um Pai. Jesus, ele rompe, olha o que ele faz. Acho que ele é o primeiro a chegar e falar. Ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Sacou? Então, ou seja, talvez por isso que eu não tenha esse vazio paterno, né? Essa coisa de tristeza contra o meu pai, porque eu acho que esse pai verdadeiro, pai de todos nós, ele sempre foi presente, entendeu? E na minha vida. E nessa época difícil com a Jaque, foi presente. E a gente não... A gente não sofreu, cara. E foi tranquilo, sabe? Assim, claro que depois que ela partiu, né? Eu tive o luto, que eu quis fugir. Nunca ninguém me ensinou nada. Eu nunca tive ninguém pra me ensinar nada, né, mano? Então, eu nunca tive... É verdade, eu nunca tive ninguém pra me ensinar nada. Assim, tipo, me ensinar sobre sexo, sexualidade. Meu irmão nunca falou sobre nada. Meus irmãos é tudo... Até hoje, né? Meu irmão mais velho que trabalha comigo, Paulo, inclusive trabalha com, né, vi que teve aqui esses dias o Jeff também, trabalha desde essa época teve uma época que eu fui sócio, né, do Jeff. Então ele trabalha com o Jeff, ele tá fazendo as logísticas do Rodox, do Oficina G3, enfim. Paulo foi meu pai, né, assim, ele que... Mas também não te falava muitas coisas. Não, era só pai assim, né, pô, me levava pra escola, cuidava, dava comida até eu poder, né? Depois ele teve que ir pra aeronáutica, teve que se alistar, aí a partir daí eu ficava sozinho, mas eu era pequeno ainda. Desse ciclo da partida da Jaque, desde o diagnóstico até a partida dela, quais músicas você fez, assim, que simbolizam esse momento? Aí tem uma música que eu compus com ela, né, mano, no hospital. Toca aí. Chama-se Descanso. E é muito louco porque ela também é literal. Ela tava muito cansada. No final, ela já tava assim, Senhor, tá tudo bem, me leve, tá tudo certo. De boa. Sacou assim? Tem uma hora que não aguenta mais lutar, né? Já tava assim, bom, fizemos tudo, ela teve acesso a todas as coisas, eu corria, bicho, faltava vender as cuecas, era o melhor, nosso plano cobria sei lá, no Sírio-Libanês. Qual o melhor, o médico tá lá, beleza, bicho, quanto que é a consulta? Tanto, bicho, eu vendi vamos lá. Então tudo, assim, eu corri atrás de tudo, assim, ela teve acesso a tudo, mas de fato era complicado. E essa música, ela não ia entrar no Histórias de Bicicletas, né? Nesse disco são várias músicas que foram baseadas muito na história dela. Tanto é que o disco é dedicado, né, a ela. E foi o disco que a gente gravou em Londres, né? Inclusive no Rec Studios. Na época, eu e o Duca, muito aficionado no Radiohead. A gente gostava muito do In Rainbows, daquele álbum clássico deles. Maravilhoso, né? Meu Deus, a mixagem perfeita. E a gente queria foi o primeiro álbum que eu convenci a banda a nós mesmos produzirmos, né? E a gente produziu, fez tudo e tal. Então foi um álbum assim que... E levou pra fora pra mixar lá? E a gente levou... A gente só queria captar fora e queria mixar, mas acabou o dinheiro, não tinha mais como mixar. Mas a gente gravou pelo menos lá no Rec Studios, lá com o Richard, que foi o engenheiro de áudio do In Rainbows e de outros discos gravaram também. Muita coisa junto? O que você aprende nesse processo? A gente gravou junto, cara. Foi um CD ao vivo, tipo, cabines e tal, e o palco meu. Foi uma experiência maravilhosa. Tu aprendeu alguma coisa ali de microfonação ou de técnica com o cara, assim, que você falou, caramba, que foda isso. Eles são mais desencanados, a gente é muito eles já gravam processando, eles estão nem aí, já comprimindo. Até hoje eu não tenho tanta coragem, né? Isso é interessante, assim, é muito som, já tira ali na mesa mesmo, e é isso aí, a mesa mais velha que minha avó, né? Tudo super muito antigo, assim. E ali foi massa que eu descobri meu microfone da vida. Porque eu sempre, né, todo cantor assim, cara, você tem que encontrar. Eu ficava, pô, mano, preciso encontrar o microfone da minha vida, assim, um microfone que encaixa com o meu timbre e tal, não sei o quê. E aí montei os 10 microfones lá, os melhores, fita, o que tivesse. Bicho. Aí no último da fila era um microfone, que é o da Neumann, o 105, sei lá o que, 105.
que até eu vi ali que você tem um ali, que você eu gravou tenho a voz um desse também. disco com esse microfone. Mano, foi o que ficou melhor. Eu comparei ele e foi teste cego. Leonardo Gonçalves foi com a gente, né, pra Londres. E a gente entrou no estúdio, tá, vamos lá. Teste, eu gravei a mesma parte, né, da música. Inclusive foi essa, Confiar, foi essa música. Eu gravei a mesma parte. A gente foi, ouvindo, e fomos... Não, essa aqui muito sem saber agudo, que um custava 30 mil dólares e o outro exato, $1.000 dólares, foi né? cortando. Ficaram 2 microfones. Pô, a faixa de frequência desse aqui, as faixas de frequências altas são muito parecidas, mas esse aqui é mais grave. Eu prefiro mais flat. Aí quando abriu, era o microfone. Detalhe, eu já tinha esse microfone que um representante amigo meu, que era da Sennheiser, né, tinha me dado de presente. E ele tava jogado na mesa de sinuca lá, né? Na casa da banda. E você nem sabia que ele era. Quando eu voltei, eu peguei ele com carinho. E eu não sabia, eu descobri que era o meu microfone, cara. Isso foi interessante na experiência. Mas a música, né, a Descanso, ela era uma música que não ia entrar no álbum e eu, sei lá, não ia entrar. Eu simplesmente nem tinha mostrado pros caras. Essa era uma música totalmente, né, minha com ela e tal. Era muito pessoal, mas aí eu mostrei. Aí a gente resolveu gravar essa música. Então ela vai relatar esse momento de, mano, tô cansado, saca? Mas você vai ver que ela vai pra esperança. Sempre as minhas músicas, elas tendem a falar da realidade, o que se sente, como estou. Mas quando você começa a acessar a sabedoria, a ver os ensinamentos, isso vai te pacificando. E aí vai vindo a esperança e vai te pacificando, sabe? É mais ou menos sempre assim. Eu analisando as minhas próprias composições também. Isso é muito legal, cara. Estou quase a desfalecer. Dores vêm, me fazem enfraquecer. Mas posso te encontrar em meu espírito, estar imerso em tua paz. Continua assim a lutar. Falhas que revelam o que sou de uma. Apenas mais um mero pecado. Mas posso te encontrar em meu espírito, estar imerso em teu amor. Continua assim a lutar. Eu posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti, e leve estarei. E vai, né? Essa música é linda. Mas ela é isso. É essa. Quando se recorre ao pai. Eu sempre tive isso. Depois que a Jaque partiu, aí eu lembro que eu compus uma outra canção. Até cantei ela assim, num podcast agora que eu gravei. E eu, depois de um tempo, eu voltei para Brasília e tal. E não queria ficar mais em São Paulo, tudo me lembrava ela, aquela coisa, sabe? Então eu tinha o QG lá na oficina. Você, né? continuou na oficina, mas foi morar... Mas fui morar, mas preciso de um tempo, Porque no final a gente tinha se mudado para Brasília porque não estava dando... a demanda estava muito grande com ela, né? E aí a gente foi para lá, ficar perto da mãe, da família, ela quis. Até para você ter mais gente para dar suporte, né? Isso, E continuou o tratamento. Aí a gente via para São Paulo fazer as consultas com os médicos bons e tal, voltava para fazer o tratamento em Brasília. Mas bem já no final, né? E era aquilo, mano. Isso no Sírio, né? E era uma Isso no Sírio? Eu ia só consultar no Sírio, meu plano não cobria. Então eu pagava consulta com médico caro pra caramba, que era um especialista, mas infelizmente só descobriu esse médico muito, muito tardiamente, né? Mas enfim. E aí, cara... Aí quando ela partiu, foi uma coisa esquisita, porque, de novo, né? Ninguém tinha me ensinado nada disso. E aí veio aquela... É muito esquisito, cara, assim, você... dormiu, sei lá, 8 anos que a gente ficou casado, 4 namoro, e
namoro e noivado, e 8 anos casado. Se acordasse, não vê a pessoa. Isso foi estranho, assim. Aí eu, todo dia, passando por isso e tal, aí eu voltei a frequentar os estudos bíblicos, que eu acompanho até hoje, né? Já, 18 anos da minha igreja, assim. E meu pastor é um cara muito diferenciado, é um cara muito sábio, um cara muito estudioso, leu tudo que você pensar, assim. É um exemplo, assim, pra mim, nessa busca de sabedoria, ele é um exemplo, assim, pra mim. Muitas coisas que eu li foram coisas que ele indicava, ele, mano, isso aqui é legal, tal, mas ele sempre foi um cara que deixou eu ir, sabe? Nunca, tipo assim, você tem que estar aqui, você tem que congregar aqui, você tem que... Não, mano, a gente é só amigo. Até hoje, assim, eu fui embora pro Oficina G3, né? E depois nunca mais voltei, mas nessa época eu voltei aí nos estudos indutivos que rola até hoje. E são estudos muito bons, porque é muito inteligente, ele costura a Bíblia de uma maneira, assim, uma leitura dialética com a própria Bíblia, então ela mesmo se confirma. Então, porque a Bíblia é um antro também de confusão, né? Para muita gente que não entende. E aí ele faz de um jeito que amarra, assim, e fica patente a verdade, assim, da tua... Entendi, saca? E ao mesmo tempo ele pega isso e coliga com outras sabedorias, sabe? Com filósofos. Então, como é um cara que leu, então, é muito rico, sabe? Assim, ele é um baita de um professor, né? No final, é formado em letra, em teologia, em várias coisas. Até porque eu não imagino você num lugar onde esse pastor não seja um cara aberto e culto. É, verdade. Né? Enfim, ele tem uma história absurda também de vida. Mas enfim, aí eu voltei, aí eu achei legal, né? Voltei a frequentar esses estudos. Pessoalmente, porque eu sempre acompanhei pela internet. Até hoje eu acompanho. E como foi o resultado desse disco? Porque é um disco afetivo pra caramba, com muita dor também, né? É o meu disco predileto, porque assim, até sonoramente, né? Como eu disse, assim, eu nunca fui um cara do metal, né? Assim, eu gosto de coisas muito específicas, assim. Mas nessa época, assim, eu sou um cara que eu gosto muito de indie rock, eu gosto muito de... Como eu falei, citei Jeff Buckley, né? Que o Radiohead mamou ali também, né? Disse isso claramente, como Muse e vários outros. E eu sou um cara muito do grunge, sacou? O grunge é uma parada que eu amei. Eu gosto muito de coisas desse indie folk blues, assim, alguns artistas, assim. E você conseguiu colocar um pouco mais da tua cara nesse disco? Então você vai perceber nesse disco influências um pouco de Muse, de Queens of Stone Age, que é uma banda que eu gosto também. Eu e Duca, assim, a gente curtia muito essas bandas. Então, como isso ficou um pouco mais nosso ali, né, basicamente a maior parte dos riffs são meu ou é do Duca. O Duca é um excelente músico, assim, um cara excepcional também, né, E foi uma época, foi um disco... Foi duro, né? Porque na mesma época que aconteceu isso, que eu tava vivendo isso, o Jean e o Duca estavam separando. Então é um disco mais denso. Mas é um disco muito real, muito poético, que eu curto mais também. As letras, eu curto, as letras são mais inteligentes, eu vejo assim, né? Qual é a tua música predileta do álbum, assim? Ai, cara, eu gosto de Confiar, que é essa canção. Ela é uma música que eu gosto, tanto é que eu não toco nos meus shows muitas músicas de oficina, assim, eu toco as que eu compus, assim, né? A Incondicional é minha, né? A música que a galera pede, eu acabo tocando, mas já enjoei dela, assim. Mas eu toco. A Confiar é uma música que eu tenho um carinho, assim, porque ela é bem pessoal, né? Assim, né? Essa música eu vindo do hospital, que eu te falei, né? Essa música eu toco, essa música é linda, Descanso, cara. que é uma música, né? Uma composição minha com a Jaque. Enfim. Mas é um álbum que eu gosto, assim, mano, de praticamente todas as músicas, assim, né? E aí, cara, quando eu já em Brasília, aí foi quando, nesses estudos, eu encontrei uma loirinha que eu fiz amizade, que é a Karine. Ela foi a minha desopilação. Tipo assim, porque mesmo em Brasília, todo mundo, quando me encontrava comigo, já que era uma pessoa muito amável, assim, sabe? Uma pessoa que não tinha problema com ninguém, ela era muito serena, ela era muito doce, assim, né? E então ela fazia muita falta pra todo mundo, né? A família dela, assim, era louca com a gente também. Até hoje, assim, eles me têm, assim, como da família. Mas todo mundo também me lembrava. Então, assim, a Karine, ela caiu de paraquedas, não sabia o que era Oficina G3, ela era acadêmica, né? Estava se formando na Universidade Federal de Brasília, né? Na UNB, em gestão de política pública. E a menina, assim, cara, que quando eu conversei com ela, assim, ela não sabia nada sobre mim.
E a gente foi ficando amigo ali nesse estudo e tal. Ela muito bonita, muito linda, né? E aí a gente se conheceu, papai, começamos a namorar, aquela coisa, né? E a gente casou muito rápido, confesso. E, cara, e aí foram 3 anos bem duros, assim, principalmente pra ela, né, também. Porque eu não sabia, né, ainda do luto. Aí eu vi quando eu tava, mano, eu tô disfarçando o luto. Só que eu já tava casado. E ela foi, mano, excepcional. Aquela pessoa que ela via o outro chorando e ela só dava colo. Só dava colo. Não exigia Nossa, nada. muito duro pra ela isso. Meu irmão, você é louco. Hoje eu penso nisso e falo, que insanidade, né, cara? Mas, mano, a gente tem uma unidade absurda. Ano passado ela teve câncer. Ela apareceu com câncer. Com 32 anos, quase a mesma idade da Jaque. Eu falei, não, isso só tá de sacanagem, né? Agora está... Mas descobriu cedo. E aí descobriu sem querer por causa ela ganhou da academia que a gente faz e tal, ganhou várias sessões de depilação a laser. Então ela já estava com câncer de mama na mama, só que não dava pra papar. Tava muito interno. Não dava pra... Fazia o exame do toque e não captou. E ela também sempre foi muito saudável, sempre comeu... A gente é pirado nos orgânicos, não coisa industrializada, a gente é assim. Mas principalmente ela, eu aprendi a comer melhor com ela, sabe? Então ela é toda CDF, ela é muito metódica, assim. Aquela pessoa, assim... Então, a própria médica, a mastologista, quando foi dar a notícia pra ela, foi só porque quando ela fez, depois da 4ª sessão, cara, ela, mano, tem uns nódulozinhos aqui, apareceram. Ela foi ver. Só que não era o câncer inicial, era uma reação, né? E aí, por causa dessa reação, ela foi. E aí descobriu no estágio 3. Estágio 4 é metástase. Ela foi tipo assim, mano, se passasse 2 semanas, talvez, 3, que era um câncer bem agressivo, talvez ela não estivesse aqui, né? Ou o tratamento ainda estivesse durando. E aí a própria médica falou, cara, agradeça esse... Aí operou rápido, né? Aí fez químio, fez rádio, fez tudo. E quando foi fazer a cirurgia no final, aí foi aquela aventura de novo, velho. Mas com uma boa notícia no final, né? Sempre tem. Aí o mais louco foi isso. Isso ressignificou muito pra mim. De ver que, cara, ok, você acredita num Deus que pode levar e continua acreditando com sua fé, porque afinal, ok, isso é a vida. Mas ele te favorece também. E aí é isso que a gente viveu. E ela teve a experiência dela na fé. Que a Karine é absurdamente mais lógica ainda. Muito, né? Ainda mais do que você. Ela é mestre. A gente se mudou pra Floripa tem uns 5 anos. E ela tinha acabado de terminar o mestrado dela na USP. Né? A gente já tinha mudado pra São Paulo. A famosa cabeçuda, né? Cabeçuda. Então ela é essa pessoa. Né? Então ela não era do meio gospel. Era até engraçado, eu ia nos shows grandes, assim, uma vez a gente foi num show, assim, que... Cara, aqueles shows que a Globo fazia, eu esqueci o nome, mano, que era na esplanada do Ministério, assim, uma multidão, e tava todo mundo, né, nata do gospel, assim, e aí, pô, a gente na roda aqui, chegava ali embaixo, chegava no Thales, chegava não sei o quê, e ela, tipo, olhando assim, não conhecia ninguém, cara, assim, tipo, porque essa igreja que eu a conheci, é uma igreja que não, é muito... só ligada ao lance do estudo mesmo, palavras, e essa vivência e a prática disso. Não tem modismo gospel, então não tem essa... Eles cantam canções que eles mesmos compõem, Entendi. Saca? A igreja tem grandes músicos, então a galera músico da noite, tá todo mundo lá, porque não tem essa preconceito, porque às vezes, cara, não, os caras tocam na noite, não pode... Não tem isso, sabe, assim, tipo, os caras estão lá... Isso é uma bobagem, né? Enfim. É legal que você fala da música, né, cara, sem essa coisa de, não posso ouvir secular, não posso ouvir. Mesmo. E acaba que isso tá meio nas tuas músicas também. Apesar de ter a palavra ali, você vê que é uma música que poderia ser do Renato Russo, sabe? Sim. Que, inclusive dizem que o Renato lia muito. Mano, né? ele lia a Bíblia. Ele lia a Bíblia, cara. Sacou? Então, assim, diz que, né, quando entraram no apartamento depois da morte dele, descobriram. Vi ali um uísque, né? E a Bíblia. Assim como o Ozzy, né? O Ozzy se apaixonou pela Bíblia nos últimos dias. É mesmo? Depois tu dá uma olhada nisso, é muito interessante. Ele ficou louco, ele entendeu a Bíblia.
porque alguém deu pra ele uma Bíblia que ele entendia. Que era uma tradução que ele... Aí ele chamava de o livro e tal. E ele, pra onde ele ia nos últimos dias, ele ia com o livro. Uma Bíblia para ler iniciantes. Iniciantes, quando era mais novo, assim, que dava pra ler, assim, pra mim, porque eu acho muito difícil a Bíblia. Eu aconselho sempre a ler, começar pelo Evangelho. Porque o cerne, o Gandhi fala assim, né, que se todos os livros sacros fossem queimados, fossem dizimados, mas restasse pelo menos o Sermão da Montanha, né, que acho que é Mateus 5, né, ali é a síntese, cara, da sabedoria. E aí ele fala, nada estaria perdido. Gandhi, cara, ele falava, eu sigo a Cristo. Ele falava, eu não sigo o que vocês, os cristãos, que dizem. Eu acho que tudo que quando o fã-clube vai tomando conta dá ruim, né? Isso em todos os segmentos, não só não. Vai perdendo, né, o cerne. E eu acho que é isso que aconteceu muito. Eu acho que hoje transformaram Jesus no que ele mais abominava, no ídolo. Porque se você parar para pensar, isso em qualquer ambiente, a idolatria é algo burro, é algo ligado à ignorância. Não é uma coisa, é igual um torcedor de futebol que mata um outro de outro time. Por quê? Porque você torce para outro time. Qual a lógica disso? Não tem lógica. E aí a galera tá dentro dessa animosidade, né, dessa bolha, sendo cada vez mais hostil. E isso tá anos-luz do que é o Evangelho. Que no final, é sobre ser Cristo. Manifestar. Mais do que falar, é ser. Entende? É sobre isso. E aí você não tem como falar que você é Cristo sendo colérico, sendo agressivo, sendo reativo, né? Eu não acredito. Isso não só, obviamente, isso está muito, né, patente ali hoje, né, no mundo... principalmente evangélico, mas eu vejo essa hostilidade também tem, né? Eu acho que perde-se o sentido da palavra religião, que é uma palavra tão bonita, né? Religare, ou seja, é a questão de religar o homem com Deus, ou seja, sempre tá voltando para apontando para o alvo, para o inverso do que é pecado. E eles mal sabem que isso é pecado, que a polarização, cara, é o significado da palavra diabo. Olha que brisa isso. Eu entendi esses dias. Porque eu falo, mano, por favor, estudem a etimologia das palavras. Porque, mano, a tua cabeça faz assim, pô! Mano, diabo, eu sempre... O que é ensinado pra gente, né? Isso desde de Constantino pra cá, quando casou ali com, né? Cara, chamam de diabo substantivaram o diabo, né? Tipo, um ser e tal ali do capetinho que fizeram na Idade Média ali a figura do capetinho, pra né, ter um controle ali da galera, pra galera ter medo. Então, trabalho muito em cima do medo, né? E aí tudo é o diabo. Só que quando você cria um personagem, você nunca vai olhar pro que de fato é diabo. E diabo era uma palavra que eu poderia te chamar de diabo quando você era um cara que estava fazendo uma divisão. Causando literalmente uma divisão. Tipo aquela coisa de um amiguinho que bota os outros pra brigar, sabe? Peraí que o Pretinho fez um sinal mal entendido. Fala aí, Pretinho. A gente tem 10 minutos só? Tá, vamos um pouquinho. Pô, tu vai ter que fazer o seguinte. Porque a gente tá parando, não chegou nem no Loop Sessions, né? Meu Deus! E a gente tem 10 minutos. Sabe o que eu vou te propor? Que você não pode perder teu voo. E o Rio de Janeiro chovendo. Sim. Da gente fazer um episódio 2 quando você vier ao Rio de novo. O que você acha? Bora. Pra gente falar do Loop Sessions pro agora. Gente, eu falo muito, né? Foi mal. Não, mas, cara, sabe, eu tô aqui encantado, assim. Você vê que eu tô muito mais escutando do que falando mesmo, né? Perdão, mano. Porque tudo isso mexe comigo, assim. Então, eu tô aqui, eu nem vi a boleta passar, que também ela normalmente dura 2h15, mas você tem essa hora pra sair. A gente tá com que horas agora, Pretinho? Cara, é perigoso. Não quero que você pegue teu voo. Tá bom. Me fala um pouco aqui, nesse finzinho que a gente tem, desse momento do agora, e aí quando você voltar aqui, a gente fala daqui até o novo agora. Tá bom. Você tá com um DVD acústico que, cara, você sabe que você tá tocando essas músicas? Eu fiquei imaginando como que seria um DVD acústico MTV dessas músicas todas. Mais ou menos isso aí. Só que é com banda, né? Porque elas nascem em cima dos riffs de violão, né? Isso, eu componho assim, cara. Eu sempre componho fazendo melodias junto. É uma pira, assim. Sempre foi assim, né? E aí agora eu gravei o DVD chamado De Outra Forma, né? Eu tenho um DVD
Forma, que eu gravei no Hard Rock Café, que aí rock and roll e tal. E aí surgiu a oportunidade de gravar o DVD Forma, de outra forma, que foi o acústico lá em São Paulo, com parceria, inclusive, da galera do Mackenzie, da instituição Mackenzie. Eles gostam do meu trabalho e me fizeram uma proposta, eu falei, irrecusável. E a gente gravou, cara, com cenário lindo, que ficou absurdo, assim. E aí eu tô na finalização, eu sou independente. Você falou que você prefere estar independente, né? Porque aí eu sigo o meu fluxo, assim. É uma coisa legal pra gente falar sobre como eu penso em arte, assim. Até de maneira... eu li um livro, terminei de ler um livro recentemente chamado Filosofia da Arte, do Roberto Holden mesmo, desse mesmo cara. Que inclusive ele fala de Einstein, cita, enfim, ele cita tudo, cara. Ele cita todos os pensadores que você pensar, assim, e ele consegue, com a ciência, com a filosofia, com a teologia, e ele falando sobre arte nesse sentido, aí eu buguei, assim, eu comecei a entender o porquê que eu estou nesse fluxo de serenidade para fazer arte, esse fluxo, saca, assim, aí eu comecei a me entender no livro. Porque, né? Cara, se a gente for parar pra pensar, quando a gente pega uma gravadora, a gente tá escolhendo um sócio. Sim, sim. E esse sócio, a gente não pode achar que ele não vai ter os seus interesses, né? Sim. Porque eu acho que pela arte ser algo que fica nesse lugar perigoso aqui no Brasil do romantismo, né? Sim. É como se eu quero o dinheiro do sócio, mas eu não quero interferência do sócio. Mas isso não existe em nenhuma outra profissão. Existe. Sim. Aquele sócio, ainda mais se é uma empresa como uma Sony, uma multinacional, tem capital aberto, sim. O interesse é financeiro. É financeiro, entendo. Né? Você até vai lidar com um ser humano ali do outro lado da mesa. Eu tive proposta de Sony, de Universal e tal, mas eu gosto de ter essa liberdade. Se você quer liberdade de fluxo, inclusive, como você falou, de trabalho... Sim. Hoje é possível ser independente. Lá atrás não era. Exatamente. Né? No final, inclusive, da oficina, a gente estava já independente e estava dando muito bom. A banda parou porque a gente estava meio assim mesmo. A gente estava num fluxo, lançando singles e estava dando bom. Tava dando bom, né? Tava. Mas enfim, aí eu vou lançar esse DVD, já era pra ter lançado. Como eu mixo meus trabalhos e veio muitas demandas boas, né? Eu vou lançar agora um outro projeto que eu gravei no Sonastério, aquele estúdio maravilhoso. Lá é incrível. Né? Com orquestra, cara, assim, e desse mesmo projeto, assim, não nas minhas músicas, né? Mas cada um gravou um projeto com orquestra. Pô, tô misturado ali com o Zé Cabaleiro, com Hamilton de Holanda. Que legal. Inclusive lá de Brasília, né? Também, né? E vários outros caras. Essa situação que tá começando agora, que é as coisas se inserirem, né? Não serem excludentes, né? E a galera do Novo Traço, né? Que é uma boa galera daqui, né? O cara que precursor dessa obra, ele é daqui. E ele me chamou, cara. Música gospel, né? Nem era isso, cara. Nem circundou assim nisso, não. Ele me chamou. A gente tem um Academy, que é um negócio que eles fizeram lá, que eles gravam como se fosse uma entrevista, e você falando o que te move. A arte. Aí é muito legal. Então, além dessa coisa, desse lance da gravação, num estúdio maravilhoso, a gente vai pra um lugar e troca uma ideia, igual a gente tá aqui. É muito legal. Vamos lançar isso aí no segundo semestre. E agora... E tem essa turnê com o Kiko. E a turnê com o Kiko, cara. Kiko Loureiro me ligou. Isso aí inclusive, porrada, foi tudo muito engraçado. No dia que eu estava indo pro Sonastério, muito feliz, o Kiko entra em contato comigo. Ele tinha mandado mensagem no Instagram, depois de meses que eu fui ver, porque eu não vejo. E funciona só o WhatsApp. Pra mim, quer falar comigo, é só o WhatsApp. E aí alguém deu o meu número pra ele, ele conseguiu falar comigo. E ele falou, cara, curto demais, eu acompanho tua carreira. Eu falei, não acreditei, né? Eu falei, como assim, velho? Tu me escuta, cara? E eu queria, o que você acha de fazer uma turnê comigo, tal, aqui, eu vou tocar no Brasil. Eu falei, e o repertório, você já sabe qual vai ser? Vai ser um mix do repertório dele e do seu? A gente fez um bem bolado lá, né? Não posso falar ainda, mas a gente fez um bem bolado, ele vai fazer ele quer fazer uma música minha e tal. E eu fiquei até lisonjeado, assim, não esperava que eu ia fazer só, né, os rolês dele ali. Já tava bom pra mim, né? Já tava achando legal. Conheço o Felipe Andreoli, que vai estar também, o Bruno Valverde. Bruno Valverde curte meu trampo, assim. Uma vez ele tava com o Maurício Meirelles lá nos Estados Unidos, eu tinha acabado de lançar a música Teu, o clipe. Aí eles mandaram um vídeo pra mim, Mauro, tamo aqui assistindo e tal. Pô, que maravilha. Legal pra caramba. Cara. Então eu fico muito feliz, assim, né, de romper pelo menos essa bolha. A galera de fora respeita muito, assim, né, meu trabalho, assim. Então eu fico lisonjeado, muito feliz, né, mano, com tudo isso. E é isso, aí pra esse ano ainda vai sair ainda o DVD, mais esse projeto com orquestra e esse rolê com o Kiko aí. Ó, a gente vai fazer o seguinte... Desculpa, e minha turnê do acústico, que começa em agosto. Começa em agosto agora. Já começa em agosto, já tá anunciado, por favor. Quando você voltar ao Rio,
A gente vai falar da tua saída aqui da oficina. Tá bom. Para o início aqui dos sessions e tudo que aconteceu até esse momento de agora. Irmão, mano, obrigado. Muito obrigado. Cara, o Pretinho tá sendo muito precavido pra você não perder tua hora, porque o Rio é meio confusão de horário, principalmente na hora do rush. Sim. Você vai lá pro Galeão, né? Que é do outro lado do Rio. Obrigado. E, gente, eu vou sair daqui e vou praticamente pro show do Rodox pra abrir. Então, eu não posso me atrasar, senão não tem show. Mesmo. Obrigado pela presença, viu? Valeu, cara? Mano. Que prazer, viu? E o episódio 2 só combinar com o Pretinho. Vamos fazer, que eu gostei desse papo. Eu tava doido pra vir aqui, velho. Já tinha me falado muito de você. Eu tô muito feliz de estar conhecendo vocês, cara. Que legal, cara. Porque a gente, nesse mercado pós-streaming, né? Sim. É tudo meio subnicho, microbolhas, né, cara? De tudo. Não é só de gospel secular, de absolutamente tudo. Então, eu tô aprendendo com vocês aqui. Sim. Da hora. Vambora. E aí, Pretinho? Eu adorei. Esse é um papo pra durar 4 horas, Não, né? esse é papo pra ficar aqui direto. Mas antes desse papo acabar, Cliclito, posso pedir pra tocar uma música? Claro. Toca aquela, negão. Qual que você quer? Aquela que eu chorei, pô. Ah, já sei. Já sabe, ele falou que tem uma que significa muito. Como é que ele sabe? Já tô ligado. É contigo, bebê, arrebenta. Bora. Esse Pretinho é da hora demais. Maravilhoso. Ele, mano, que pessoa, cara. Melhor pessoa, Pretinho. Essa aqui que ele pediu, gente, é Onde Está Deus. Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio, e o que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio, e o que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Yeah. Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus?
se fala, pouco se vive. Muitos perguntam, ninguém responde. Onde está Deus? Que coisa linda. É isso aí. Esqueça tudo. Vejo vocês na parte 2 pra vocês descobrirem quem compôs essa música, hein? Ó, deixa aqui nos comentários e compartilha. Fui! Felicidade dele, bicho. Da hora.